Você não encontrou o selo noturno por acaso. Algumas histórias escolhem quem vai ouvi-las. E esta talvez seja uma delas. Antes de continuar, me diga nos comentários de onde você está ouvindo esta história e que horas são aí agora. Se em algum momento seu pensamento desacelerar enquanto me escuta, deixe um like. É assim que sei que você conseguiu descansar um pouco. Isso ajuda esta história a encontrar quem precisa ouvi-la esta noite. Agora respire fundo e venha comigo. A estrada que me levou até Vale Morto não aparecia em mapa algum. Não por falha de impressão, não por um esquecimento cartográfico, ou por ser uma rota nova demais para os satélites. Ela não constava nos registros porque parecia jamais ter sido aceita pela própria ideia de caminho. Era uma linha que a geografia rejeitava. Eu só cheguei ali porque um homem, numa rodoviária vazia e cheirando a óleo diesel e chuva velha, escreveu o nome num pedaço de papel de pão dobrado. Ele não ergueu os olhos para mim. Seus dedos estavam manchados de graxa ou tinta, e sua voz soou como lixa raspando em madeira seca quando disse que aquele era o último lugar onde o mundo ainda respirava devagar. Naquele momento, com a mochila pesando nos ombros e a vida pesando ainda mais na alma, eu não entendi. Apenas aceitei. Talvez entender não fosse parte do acordo. Talvez a compreensão fosse um luxo que eu já tinha gastado quilômetros atrás. O ônibus que me deixou na entrada daquela rota não tinha letreiro. O motorista não cobrou a passagem e nem me olhou pelo retrovisor quando desci. A porta se fechou com um suspiro pneumático que soou definitivo, e o veículo desapareceu na neblina como se tivesse sido dissolvido e não dirigido para longe. O vale surgia depois de uma curva improvável, uma inclinação geológica que desafiava a física, estreita demais para qualquer veículo maior passar e profunda demais para se chamar de vila. Era uma cicatriz na terra. As montanhas ao redor não eram majestosas, eram opressoras. Elas se tocavam quase no topo, inclinando-se uma sobre a outra como gigantes conspirando em segredo, deixando o céu espremido, reduzido a uma faixa irregular e sempre cinzenta. O azul parecia proibido ali. Era como se o céu estivesse cansado de permanecer suspenso, pesando sobre os telhados de ardósia escura. O sol parecia sempre atrasado naquele lugar. A luz não banhava as coisas. Ela pousava fraca, hesitante, sobre as pedras úmidas e as madeiras envelhecidas. A claridade diminuía rápido, mal o dia começava, e as sombras ficavam muito tempo nos mesmos cantos, estagnadas, como se estivessem esperando algo ou alguém para se alimentar. A primeira sensação, antes mesmo da visão se adaptar à penumbra constante, foi o silêncio. Não era um silêncio confortável, desses de biblioteca ou de campo aberto. Era um vazio sonoro denso, espesso, quase tátil. Ele pressionava os ouvidos por dentro, criando um zumbido fantasma, o som do próprio sangue correndo nas veias, alto demais, intrusivo demais. Não havia pássaros. Não havia o latido distante de cachorros. Não havia o chiado de rádios ligados atrás de janelas, nem o som de motores, nem o farfalhar de folhas, pois as árvores ali pareciam feitas de ferro e pedra. Nem mesmo o vento soprava. O ar parecia imóvel, estagnado, como se estivesse sendo segurado por uma mão invisível que prendia a respiração do mundo. Caminhei pela única rua principal, que não era asfaltada, mas calçada com pedras irregulares que pareciam dentes arrancados da montanha. Minhas botas faziam um barulho obsceno de tão alto naquela quietude. As pessoas caminhavam, mas caminhavam devagar demais. Não era a lentidão da velhice ou da doença. Era uma cadência coreografada, um ritmo subaquático. Elas olhavam para mim com uma curiosidade educada, mas rápida, fugaz. Seus olhos passavam pelo meu rosto como se eu fosse apenas mais um pensamento intruso, uma nuvem passageira que logo seria esquecida. Ninguém parecia apressado para chegar a lugar algum. Ninguém parecia esperar ninguém. Era como se todos estivessem em pausa, presos no intervalo entre um segundo e outro. Havia uma mulher varrendo a calçada, mas a vassoura mal tocava o chão. Havia um homem sentado num banco, mas ele não lia, não fumava. Apenas existia, olhando para o ponto onde as montanhas engoliam o céu. A casa de hóspedes, a única que encontrei, indicada por uma placa de madeira carcomida onde mal se lia a palavra pouso. Era uma construção alta e estreita, com janelas que pareciam olhos semicerrados. A mulher que me atendeu se chamava Eline. Seu rosto era comum demais para ser lembrado com precisão. Se eu fechasse os olhos um segundo depois de olhá-la, teria dificuldade em descrever seu nariz ou sua boca. Mas seus olhos eram inesquecíveis. Eles guardavam uma vigília constante, uma profundidade alerta e exausta, como se nunca tivessem descansado por inteiro, nem mesmo durante o sono. Eram olhos de quem monta guarda numa fronteira perigosa. Um quarto, eu disse, e minha própria voz soou estranha, rouca, como se eu não a usasse há anos. Eline não perguntou quanto tempo eu ficaria, não pediu documentos, não sorriu. Apenas pegou uma chave de latão pesado que estava sobre o balcão e fez um gesto para que eu a seguisse. O interior da casa cheirava a ser antiga e flores secas.
O assoalho não rangia, o que era impossível para uma casa daquela idade, mas ali, até a madeira parecia ter aprendido a não fazer barulho. Ela conduziu-me até um quarto simples, no fundo do corredor, onde uma janela pequena dava para os paredões de rocha, e a neblina que começava a descer como um véu sujo. Havia uma cama de ferro, uma cadeira, uma mesa de cabeceira e um armário. Nada mais. Antes de sair, Eline manteve a mão sobre a maçaneta por alguns segundos além do necessário. Seus dedos eram pálidos, quase translúcidos. Ela olhou para mim, e por um instante, a neutralidade de seu rosto vacilou, revelando algo que poderia ser piedade ou aviso. Aqui, ela começou, a voz baixa, como se compartilhasse um segredo proibido. A noite não termina quando o sol nasce. Eu franzi a testa, esperando uma continuação, uma metáfora, uma explicação sobre o clima local. Mas ela não explicou, não precisou, apenas fechou a porta. E o clique da fechadura soou como um tiro no silêncio do vale. Fiquei sozinho. Desfiz a mochila mecanicamente. As roupas pareciam pertencer a outra pessoa, a uma vida que já parecia distante, embora eu tivesse saído de casa há menos de 2 dias. Onde estava a minha ansiedade? Onde estava a dor no peito que me acompanhava há meses? O motivo da minha fuga? Ali naquele quarto, meus problemas pareciam abafados, como se estivessem do outro lado de uma parede de vidro grossa. Naquela primeira noite, custei a fechar os olhos. O quarto respirava. Não era uma figura de linguagem. Deitado na cama, encarando o teto onde sombras dançavam sem luz que as explicasse, eu sentia o movimento. Não havia corrente de ar, as janelas estavam trancadas, mas o espaço ao meu redor expandia e contraía. Lento, arrastado, como o tórax de um animal gigantesco hibernando logo atrás do papel de parede desbotado. O ar tinha uma textura aveludada, entrando nos pulmões com uma densidade que quase me engasgava. Eu tentava racionalizar. Era o cansaço, a altitude, a estranheza do lugar. Mas então, em algum momento indeterminado da madrugada, ouvi o sino. O som não vinha de lugar algum específico. Não entrava pela janela, não ecoava de uma torre, não vinha de uma igreja ou de qualquer metal visível. Ele não percorria o ar. Era grave, absurdamente lento, e parecia vir de dentro da terra, subindo pelos pés da cama, vibrando no estrado, penetrando na carne antes de chegar aos ouvidos. Boo! Não era um toque de alerta, era uma vibração tectônica, o tipo de som que não pede a sua atenção, mas arrasta você para ele. Boo! A cada badalada, e o intervalo entre elas era longo, angustiante, meus pensamentos ficavam fisicamente mais pesados. Era como se a gravidade dentro do meu crânio aumentasse. As preocupações, os medos, as memórias recentes, tudo ganhava massa, puxando minha consciência para baixo. Boom! Cada vibração diminuía o peso do corpo na cama. Eu me sentia afundando no colchão, não por maciez, mas como se a matéria estivesse se tornando líquida, me absorvendo. O medo tentou surgir, tentou gritar, mas foi abafado pela frequência daquele som. Era hipnótico, aterrorizante, mas irresistível. E então, sem perceber quando, sem decidir dormir, a consciência se apagou. Não foi um sono, foi uma queda. Sonhei com uma estrada, não a que me trouxe até ali, mas uma estrada de terra escura, úmida, como borra de café. O chão não era sólido, era coberto por fios pretos, finos e pulsantes, que serpenteavam como veias abertas, transportando um líquido viscoso para algum lugar adiante. Eu não conseguia parar de andar. Meus pés se moviam sozinhos, seguindo o fluxo daquelas veias negras. O céu do sonho era da cor de um hematoma antigo, roxo e amarelado. No fim da estrada, a terra acabava abruptamente. Havia uma depressão, uma cratera circular perfeita, e no centro dela, um poço, imenso, negro, tão fundo que parecia perfurar a realidade e sair do outro lado. As veias pretas do chão escorriam para dentro dele, alimentando a escuridão. E do poço vinha uma respiração. Não era humana. Não era o arquejo de um animal ferido. Era antiga. Uma respiração mineral, fria, compassada. Uma exalação que cheirava a ferro e esquecimento. Eu me debrucei sobre a borda, incapaz de resistir. Olhei para o fundo, esperando ver água, ou magma, ou monstros. Mas não havia nada. Apenas o negrume absoluto. E então, lá do fundo, algo olhou de volta. Não com olhos, mas com uma presença. Uma consciência vasta que percebeu que eu estava ali. Acordei num solavanco, suado, com o coração batendo descompassado contra as costelas. O quarto estava frio. A luz da manhã entrava pela janela, cinzenta e fraca, exatamente como no dia anterior. Sentei na cama, tonto. A sensação do sonho ainda estava colada na minha pele, como uma teia de aranha invisível. E pior do que o pesadelo, havia uma certeza incômoda, uma percepção física, de que alguém havia permanecido ao meu lado, de pé, observando meu sono por tempo demais, e tinha saído apenas um segundo antes de eu abrir os olhos.
O lugar ao lado da cama parecia mais frio que o resto do quarto. Levantei-me, lavei o rosto com a água gelada da pia de cerâmica e desci. A casa parecia vazia, mas a mesa do café estava posta. Pão, café fumegante, geleia escura. Tudo tinha uma aparência normal, mas quando comi, o gosto era distante. O pão parecia apenas textura, o café apenas calor. O sabor estava lá, mas parecia diluído, como se eu estivesse comendo através de uma barreira. Encontrei Eline na varanda dos fundos, olhando para a montanha. Ela segurava uma xícara que não bebia. O vale parecia ainda mais estreito à luz do dia. As paredes de pedra pareciam ter dado um passo à frente durante a noite. Aproximei-me dela. Ela não se virou, mas sabia que eu estava lá. O sino... Eu disse. Minha voz saiu firme, embora eu me sentisse trêmulo. Eu ouvi o sino esta noite. Eline não fingiu surpresa. Não fingiu não saber. Ela tomou um gole pequeno do café frio e apenas atrasou a resposta, como quem mede uma verdade com cuidado, decidindo o quanto dela pode ser entregue sem causar danos irreparáveis. Ela virou o rosto para mim. A vigília nos olhos dela estava mais intensa. Eu sei, ela disse. De onde vem? Perguntei. Eu não vi igreja nenhuma. Não vi torre. Não há igreja, ela respondeu, voltando a olhar para o nevoeiro. O sino não é tocado por ninguém. Nunca foi. Não há corda, não há badalo, não há metal forjado por mãos humanas. Senti um arrepio subir pela espinha, apesar de não estar ventando. O que isso significa? Dizem. Ela começou, escolhendo as palavras, que o vale ouviu esse som antes mesmo de haver casas aqui, antes de haver pessoas, antes de alguém dar o nome de Vale Morto a este lugar. Ele sempre esteve ali. E por que ele toca? Ela olhou para mim novamente, e dessa vez, vi uma sombra de tristeza em seu rosto inexpressivo. Ele toca quando quer lembrar algo a todos. Lembrar o quê? Insisti. A curiosidade estava misturada com um medo primal. Ela respirou fundo, e o ar pareceu chiar em seus pulmões. Lembrar que ainda estamos aqui. Aquilo não soou como conforto. Soou como uma sentença. Ainda estamos aqui não parecia uma celebração de sobrevivência, mas uma constatação de cativeiro. Nos dias seguintes, a sensação de irrealidade aumentou. Coisas estranhas, sutis a princípio, começaram a acontecer, corroendo a minha confiança nos meus próprios sentidos. O tempo deixou de ser uma linha reta. Eu olhava para o relógio de pulso e os ponteiros estavam parados. Batia no vidro, sacudia o braço, e eles voltavam a andar, mas horas pareciam ter se passado em minutos, ou minutos se esticavam em horas intermináveis. O sol não se movia no céu da maneira correta. Ele parecia hesitar, voltar um pouco, como se estivesse indeciso sobre terminar o dia. Palavras desapareciam. Eu tentava escrever no meu diário, tentar organizar o caos da mente, e no meio de uma frase, o sentido evaporava. Eu olhava para a caneta e não lembrava a palavra para medo, ou saudade, ou amanhã. O conceito estava lá, na ponta da mente, mas a palavra, o som, o símbolo, havia sido apagado. As pessoas da vila continuavam seu balé lento. Tentei conversar com um homem que vendia frutas de aparência cerosa numa banca. Trocamos algumas frases sobre o clima. Minutos depois, quando passei de volta, cumprimentei-o. Ele me olhou com um vazio absoluto. Não lembrava de ter falado comigo. Não era esquecimento de desatenção. Era como se a nossa conversa tivesse sido deletada do registro da realidade. E as sombras começaram a se comportar mal. Eu via, pelo canto do olho, formas se alongando onde não havia objetos para projetá-las. Silhuetas que se curvavam nos becos quando eu passava. E o mais perturbador, algumas vezes, quando eu estava deitado no quarto, no limiar entre a vigília e aquele sono pesado e induzido, eu sentia toques. Eram sutis. Um roçar no tornozelo. Uma pressão leve no ombro, como dedos. Dedos frios, curiosos. Testando a consistência da minha pele, testando se eu era sólido, testando se eu ainda existia ou se já estava me tornando parte da neblina. Eu acendi a luz num rompante, o coração disparado, mas o quarto estava sempre vazio, apenas o papel de parede descascando e o cheiro de cera velha. Mas a sensação do toque permanecia na pele, uma impressão gelada que demorava a passar. Na sexta noite, o sino tocou mais alto. A vibração fez os vidros da janela tremerem nos caixilhos. O chão sob a cama zumbiu como um enxame de abelhas subterrâneas. Eu não conseguia mais suportar a passividade. Não conseguia mais ficar deitado esperando ser dissolvido por aquela atmosfera. Resolvi seguir o som. Levantei-me. O corpo parecia pesar uma tonelada, cada músculo resistindo ao comando de movimento, como se o ar fosse melaço. Calcei os sapatos lentamente, lutando contra a letargia. Vesti o casaco. Saí do quarto sem acender luz alguma. O corredor estava imerso em trevas, mas eu conhecia o caminho. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Eu sentia a presença de Eline em algum lugar, acordada, talvez me ouvindo, talvez esperando que eu fizesse exatamente aquilo. Abri a porta da frente.
O ar noturno estava adocicado, um cheiro enjoativo de flores apodrecendo e terra revirada. Era pesado, difícil de inspirar, colando na garganta. As casas da vila ficaram para trás enquanto eu avançava, guiado apenas pela intuição e pela vibração que vinha do solo. Havia uma trilha que eu não tinha notado durante o dia, um caminho estreito que serpenteava entre as rochas, descendo em direção ao ponto mais fundo do vale, onde a neblina era tão densa que parecia sólida. A cada passo, o sino ficava mais próximo, não em volume auditivo, mas em presença. A pressão no meu peito aumentava. Meus dentes doíam com a ressonância. Era como caminhar em direção ao epicentro de um terremoto congelado no tempo. O caminho descia, descia e descia. As montanhas acima de mim tapavam qualquer estrela. Eu estava descendo para as entranhas do mundo. Finalmente, a trilha se abriu numa clareira circular, cercada por pedras altas e pontiagudas que lembravam costelas de um esqueleto gigante. No centro, encontrei algo que não deveria existir ali. Algo que minha mente reconheceu do sonho, mas que agora se apresentava com uma materialidade terrível. Uma estrutura circular de pedra, antiga, gasta pelos milênios, parcialmente enterrada, como se o próprio chão tivesse tentado engoli-la e falhado. Musgo negro cobria as laterais. No centro da estrutura, havia um poço. Não havia corda. Não havia balde. Apenas a boca escancarada da terra. Eu parei a alguns metros de distância. O frio ali era absoluto, cortante. O sino parou de tocar no momento exato em que meus pés estacaram. O silêncio que se seguiu foi pior que o som. Era um silêncio de expectativa. Não joguei nada lá dentro. Não chamei ninguém. A ideia de fazer barulho ali parecia um sacrilégio que seria punido instantaneamente. Apenas me aproximei. Um passo. 2. Cheguei à borda e olhei para baixo. E foi o suficiente. Olhei para baixo, para a escuridão daquele poço que parecia perfurar a crosta do mundo, e esperei. Esperei o monstro, o reflexo, o horror visível. Mas o sino não soou por fora. Não houve o estrondo tectônico que sacudiu a pousada noites antes. Não houve vibração no ar. O silêncio da clareira permaneceu intacto, vítreo, sagrado em sua profanação. O sino soou dentro. Foi uma badalada que nasceu no centro do meu peito, atrás do externo, reverberando nas costelas como se meu esqueleto fosse a catedral. O som explodiu silencioso, uma onda de choque que não percorreu meus ouvidos, mas minha memória. Minhas pernas cederam. Caí de joelhos na terra úmida, as mãos agarrando o musgo negro da borda do poço. E então a represa se rompeu. Memórias começaram a brotar em mim, não como pensamentos, mas como água violenta, uma enxurrada de lodo e detritos psíquicos invadindo uma sala limpa. Vi um quarto de hospital iluminado por uma luz amarela doente. Senti o cheiro de éter e flores murchas. E segurei a mão de uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Senti o amor desesperado por ela, a agonia de vê-la partir, o peso de uma aliança de ouro que eu nunca usei. Chorei por essa mulher. Gritei o nome dela, Clara, em minha mente, sentindo uma viuvez que não me pertencia rasgar minha alma. A imagem mudou. Senti o frio de uma trincheira, o cheiro de pólvora e sangue, o medo paralisante de uma guerra que aconteceu 50 anos antes de eu nascer. Vi o rosto de um amigo explodir. Senti a culpa do sobrevivente, densa como chumbo derretido, escorrendo por uma garganta que não era minha. Lembrei de fracassos empresariais, de fortunas perdidas em mesas de jogo, de filhos abandonados em portas de orfanatos, de crimes cometidos no calor de discussões banais. Senti a vergonha de um padre que perdeu a fé, o arrependimento de um pai que bateu no filho, a solidão de uma velha que morreu sem ninguém saber, cercada de gatos e jornais velhos. Tudo aquilo me invadiu. Eu era um canal. Eu era o ralo por onde o sofrimento do mundo escoava para dentro daquele poço. Ou talvez o poço estivesse transbordando para dentro de mim. Entendi, com uma clareza dolorosa que quase me cegou, que o vale não era um lugar geográfico. Era um depósito. Vale morto não matava. Ele guardava tudo o que era pesado demais para seguir vivendo. Tudo o que a alma humana não conseguia processar. Tudo o que apodrecia se ficasse guardado no coração. Culpa, luto, fracassos antigos, arrependimentos que ninguém teve coragem de enterrar em terra consagrada. A cidade, aquelas casas, aquelas pedras, tudo era feito de sedimentos de dor. A cidade era construída com restos de pessoas, não restos físicos, mas os restos psíquicos que as pessoas deixavam para trás quando precisavam esquecer para continuar respirando. Elas vinham até ali, conscientemente ou não, atraídas pelo magnetismo daquele buraco, e escolhiam esquecer um pouco. Despejavam seu lixo emocional e iam embora, mais leves, mas menos humanas. Fiquei ali, de joelhos, vomitando a alma de estranhos, chorando lágrimas que queimavam meu rosto com a acidez de séculos de tristeza. Quando consegui me levantar, o céu já clareava com aquela luz leitosa e doente de sempre. O sino interno havia silenciado, deixando apenas um zumbido, como o rastro de uma explosão. Voltei para a pousada cambaleando. Meus pés pareciam flutuar. Meu corpo estava exausto,
mas minha mente estava estranhamente vazia. Nos dias que se seguiram, a transformação acelerou. Quanto mais tempo eu passava em Vale Morto, menos coisas doíam. A dor no peito que me trouxe até ali, a falência, a traição, a vergonha, seja lá o que fosse. Pois agora os detalhes pareciam irrelevantes. Começou a se dissolver. Minhas próprias lembranças ficavam enevoadas, suaves, distantes, como se eu as observasse através de um vidro fosco e grosso. Eu tentava lembrar o rosto da minha mãe. Vinha apenas um borrão pálido. Tentava lembrar o motivo da minha vinda. Sabia que era uma fuga, mas fugir do quê? A urgência havia desaparecido. O medo havia sido substituído por uma placidez narcótica. Meu corpo descansava como se estivesse sendo embalado por algo invisível. Eu dormia 12, 14 horas por noite. E não sonhava mais com estradas de veias negras. Sonhava com nada. Um branco absoluto, silencioso e reconfortante. Eu estava me curando, pensava eu. O ar do vale, o silêncio, o isolamento estava funcionando. Eu estava deixando o peso para trás. Até que, numa manhã sem vento, acordei e olhei para o teto. Tentei formular o primeiro pensamento do dia. Quem sou eu? A resposta não veio. Sentei na cama, o pânico tentando surgir, mas ele também estava fraco, diluído. Tateei a mesa de cabeceira em busca da carteira. Abri o documento de identidade. Vi a foto. Era eu. Reconheci os traços. Vi o nome impresso. Li as letras. Mas elas não significavam nada. Era como ler o nome de um estranho num obituário de jornal. Eu sabia que aquele nome pertencia àquele rosto, e que aquele rosto estava no meu corpo, mas o elo de pertencimento, a centelha que diz eu, havia sido cortada. Eu era um hóspede no meu próprio corpo. Desci as escadas correndo ou tentando correr, pois o ar de melaço ainda segurava meus movimentos. Procurei Eline. Ela estava na cozinha, descascando batatas com uma faca pequena e curva. A casca caía em fitas longas e contínuas, hipnóticas. Ela não se surpreendeu com minha entrada abrupta, nem levantou os olhos da tarefa. Eu não lembro, eu disse, a voz trêmula. Eu não lembro quem eu sou. O nome no papel não faz sentido. Eline parou a faca, pousou a batata na mesa, limpou as mãos no avental encardido e se virou para mim. Pela primeira vez, a vigília em seus olhos parecia ter dado lugar a uma certeza triste. Ela caminhou até mim, e apesar de ser uma mulher pequena, parecia imensa naquele momento. Apertou meus ombros com mãos firmes, mãos que eram surpreendentemente fortes e frias como pedra de rio. Ele já começou, disse ela, baixo. O quê? Perguntei, sentindo as lágrimas quentes de frustração que não conectavam com nenhuma emoção real. O repouso. A palavra ficou suspensa no ar, pesada. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Você veio buscar alívio? Disse ela, não como uma pergunta, mas como um fato. Todos vêm. Ninguém tropeça em Vale Morto por acidente. O vale chama quem está cheio demais, quem está transbordando. E ele oferece um trato. Eu não fiz trato nenhum, mas fez ao ficar. Fez ao ouvir o sino, fez ao olhar para o poço. Ela soltou meus ombros e foi até a janela, olhando para as montanhas que espremiam o céu. O vale alivia, ele drena a dor, ele suga o peso que você carrega, puxa tudo para baixo, para a terra, para onde as coisas mortas devem ficar. Mas ele não sabe separar, menino. Ele não sabe a diferença entre a sua dor e você. Senti um frio na boca do estômago. O vale não tira só a tristeza. Continuei o raciocínio dela, horrorizado. Ele tira tudo. Eline assentiu. Em troca do alívio, ele apaga. Ele consome a identidade, a memória, o eu. Primeiro vai o nome, depois a história, por fim a vontade. Olhei para minhas mãos. Elas pareciam objetos, ferramentas desconectadas. O que acontece depois? Você fica. A voz dela era neutra. Você se torna parte do lugar. Uma daquelas pessoas que você viu na rua, andando devagar, sem esperar nada. Você vira um guardião do silêncio, sem dor, sem sofrimento. Sem passado, apenas existência, paz absoluta, ao preço do esquecimento absoluto. Eu poderia ficar ali. A ideia era sedutora. Nunca mais sentir a angústia da falha. Nunca mais sentir a faca da traição ou a âncora da culpa. Apenas flutuar naquele dia cinzentos, protegido pelas montanhas, vazio e leve. Eu poderia ficar ali e nunca mais sofrer, mas não sairia inteiro. Eu deixaria de ser alguém. Eu seria apenas um eco. Toquei o rosto com mãos incertas. Minhas feições pareciam as mesmas ao toque, mas eu sabia que algo por trás delas havia se afastado, recuado para os fundos da consciência. Eu quero ir embora, sussurrei, mas soou falso. Uma parte de mim, a parte que já estava sendo digerida pelo vale, queria ficar, queria dormir. Eline segurou meu queixo e me obrigou a encará-la. Seus olhos vasculharam os meus, procurando o que restava da minha alma. Você ainda pode ir, disse ela. A estrada ainda está lá, embora esteja desaparecendo para você. Mas ouça bem, vai doer. Doer? Quando você sair dos limites do vale, tudo o que ele tirou vai voltar. E vai voltar de uma vez.
a dor que você trouxe, e talvez um pouco da dor que você tocou lá no poço. A gravidade vai esmagar você de novo. O mundo lá fora é rápido, barulhento e cruel. Aqui é quente e silencioso. Sair vai ser como nascer de novo, traumático, frio e gritante. Vai doer mais que ficar? Perguntei. Vai doer mais do que qualquer coisa que você já sentiu, porque você vai sentir que está vivo. Olhei pela janela. As montanhas pareciam apertar ainda mais o céu, como dentes se fechando. O nevoeiro estava mais espesso, engolindo a estrada, engolindo a saída. Mas pela primeira vez em muitos anos, ou talvez pela primeira vez naquela nova vida, senti algo genuíno. Não era alegria, não era esperança, era revolta. A recusa em ser apagado. A recusa em virar adubo para aquele lugar maldito. Eu preferia a minha dor. Ela era a minha. Minhas cicatrizes eram um mapa de quem eu era. Sem elas, eu era apenas carne vazia. Eu vou, disse. Eline soltou meu queixo. Um leve sorriso, quase imperceptível, tocou seus lábios. Vá rápido, antes que o sino toque de novo. Se ele tocar com você ainda aqui, não haverá outra chance. Peguei minha mochila. Ela estava leve, vazia como eu. Não me despedi. Não havia adeus em Vale Morto. Apenas desaparecimentos. Saí da casa. A rua estava deserta. A névoa estava na altura dos joelhos. Comecei a andar. A cada passo em direção à saída do vale, o ar ficava mais pesado. Era físico. O vento começou a soprar contra mim, um vento gelado que não movia as árvores. Apenas a mim. O chão parecia segurar minhas botas, a lama virando cola. O vale não queria que eu partisse. O depósito não gosta de perder suas mercadorias. Ouvi um som grave, distante. Uma vibração no solo. O sino. Ele estava acordando. Apertei o passo. O zumbido começou a crescer na minha cabeça. Fique, sussurrava o vento. Descanse, diziam as pedras. Esqueça, implorava a neblina. A curva da estrada apareceu à frente, a fenda estreita nas montanhas. Corri, meus pulmões ardiam. O som do sino aumentava. Bu-ou-ou-ou. Agora fora e dentro, tentando me sincronizar com a frequência da morte. Minhas memórias tentavam escapar, voando como pássaros assustados. Eu repetia meu nome em voz alta, gritando contra o vento, forçando as sílabas a ficarem na minha boca. Cheguei à curva. A barreira invisível era densa como água. Empurrei, gritei e atravessei. O impacto foi brutal. Foi como ser atropelado pela realidade. O som do mundo voltou de uma vez. O vento nas árvores reais, o canto estridente de um pássaro, o ruído distante de um caminhão na rodovia quilômetros adiante. E a dor. A dor voltou como um soco no peito. A angústia, a saudade, o medo do futuro, a vergonha do passado. Tudo caiu sobre mim, dobrando minha espinha. Caí no asfalto quente da estrada real, chorando, soluçando, sentindo cada centímetro da minha miséria humana. Mas eu sabia meu nome, eu sabia quem eu era. Eu estava doendo, eu estava vivo. Não sei quanto tempo passou depois disso. Talvez eu tenha conseguido chegar à rodoviária. Talvez eu tenha voltado para casa, consertado a minha vida, ou a destruído de vez com minhas próprias mãos. Ou talvez eu nunca tenha saído. Talvez aquele momento de fuga, a corrida, o retorno da dor, tenha sido apenas o último sonho que o vale me deu antes de me apagar completamente. Uma misericórdia final, a ilusão de liberdade para que eu pudesse aceitar a prisão. Talvez eu ainda esteja lá, sentado naquele quarto, olhando para a parede, enquanto meu corpo se torna parte da mobília. Talvez eu seja apenas uma sobra, uma consciência residual flutuando na névoa, contando essa história para quem se aproxima da fronteira. Talvez o vale esteja falando agora, através de mim, usando minha voz para alcançar você. E se você escuta esta história na madrugada, se sente um cansaço que não é do corpo, mas da alma, se às vezes deseja apenas parar, deitar e deixar o mundo girar sem você, sem precisar morrer, apenas desaparecer por um tempo, cuidado, talvez o vale esteja chamando você também. Talvez você já tenha visto o nome num pedaço de papel. Talvez a estrada já tenha aparecido no seu caminho. Mas não tema, ou tema, se preferir. Ele não corre atrás de você. Ele não precisa. Ele espera. Paciente como uma pedra. Eterno como o silêncio. Como sempre esperou. Como sempre esperará. Até que você esteja cansado o suficiente para ouvir o sino. A voz do vale se dissolveu devagar, como neblina ao amanhecer, deixando para trás um gosto metálico na mente. E quando o último eco daquela outra história parecia prestes a desaparecer dentro de você, outra narrativa começou a se formar, não como um som que chega pelos ouvidos, mas como uma lembrança que não é sua, brotando no solo fértil do seu subconsciente. Você não percebe quando ela começa, apenas percebe quando já está dentro, quando a realidade ao redor já foi substituída por algo mais pálido, mais frio e infinitamente mais estático. A estação de trem de Rio Escuro havia sido desativada muitos anos antes de eu descer naquele lugar. Eu só descobri isso depois, quando já era tarde demais para questionar a lógica dos bilhetes ou dos itinerários. Naquele momento, porém, tudo o que vi foi uma plataforma antiga,
feita de concreto rachado onde ervas daninhas cinzentas cresciam como veias secas. O chão estava coberto por uma camada grossa de poeira e folhas mortas que não pareciam ter caído de árvores, mas sim terem sido depositadas ali pelo tempo, fossilizadas no ato de morrer. Luminárias fracas, penduradas em fios que balançavam sem vento, piscavam com uma frequência irregular, como olhos cansados lutando contra o sono, tentando permanecer abertos para testemunhar algo que nunca chegava. A luz que elas emitiam não iluminava, apenas sujava a escuridão com tons de amarelo enxofre. Não havia avisos sonoros. Não havia placas de destinos ou horários. Não havia pessoas esperando, nem malas esquecidas, nem o cheiro de óleo ou carvão que estações costumam ter. Havia apenas eu, minha mala de couro sintético pesando na mão, e um relógio enorme, de face branca, e números romanos negros, pendurado sobre o arco da entrada principal. Os ponteiros estavam parados, exatamente em 13h17. O trem que me trouxe não partiu com o ruído mecânico de pistões e rodas de ferro nos trilhos. Ele não apitou, anunciando sua ida para a próxima parada. Ele não fez o chão vibrar. Ele simplesmente deixou de existir. No momento em que coloquei os 2 pés na plataforma e soltei o ar dos pulmões, virei-me para olhar o vagão, mas ele já não estava lá. Dissolveu-se na penumbra como fumaça de cigarro em quarto fechado. Era como se nunca tivesse parado ali. Como se eu tivesse sido materializado naquela plataforma por um erro do universo, e não transportado por uma máquina. E então, o silêncio voltou. Não era o silêncio de um lugar vazio. Era um silêncio com peso específico. Ele tomou o espaço com uma força desconfortável, física, empurrando meus tímpanos para dentro. Era uma ausência de som tão absoluta que comecei a ouvir o chiado elétrico do meu próprio sistema nervoso. O silêncio se expandia por dentro de mim, preenchendo as lacunas entre meus pensamentos, tornando o ato de existir ali uma intrusão. Caminhei pela plataforma, o som dos meus passos soando abafado, como se eu estivesse andando sobre algodão e não sobre cimento. Tentei encontrar qualquer sinal de movimento, qualquer prova de que o mundo continuava girando. Encontrei uma cabine de controle com os vidros sujos de fuligem. Dentro, não havia ninguém, apenas painéis enferrujados e uma cadeira tombada. Tentei abrir portas, mas estavam trancadas, e as maçanetas estavam frias, de um gelo que queimava a pele, como se tivessem absorvido um inverno de décadas. Sentei-me por um instante num dos bancos de madeira antiga, cobertos pela camada fina de pó que parecia ser a pele daquele lugar. Fechei os olhos e ouvi apenas minha respiração. O ar entrava e saía, e o som batia nas paredes que pareciam feitas mais de memória e arrependimento do que de tijolo e concreto. Foi então que notei algo estranho, uma perturbação na periferia da visão. Olhei novamente para o relógio acima do arco. Quanto mais eu observava o mostrador, mais tinha a impressão nítida, quase vertiginosa, de que os ponteiros estavam se movendo. Eles vibravam. O ponteiro dos segundos tremia, fazia força, empurrava o ar invisível à sua frente, tensionando as engrenagens ocultas. Mas eles nunca saíam do lugar. Era um esforço titânico e inútil. Era como se o tempo estivesse desesperado para avançar, gritando para seguir seu curso, mas algo o segurasse pelo pulso com uma força inquebrável. 3h17. Sempre, eternamente. Um segundo esticado até o ponto de ruptura, mas que nunca rompia. Levantei-me, incomodado com a observação daquele relógio. Sentia que, se olhasse por muito tempo, eu também ficaria preso naquele esforço estático. O vento começou a soprar, mas não era um vento meteorológico. Ele não trazia frescor nem umidade. Ele trazia som. Sussurrava palavras que eu não conseguia entender, sílabas longas e arrastadas que passavam roçando pelas minhas orelhas. Não era barulho de folhas secas sendo arrastadas. Não era o som residual do trem fantasma. Parecia voz. Vozes. Muitas delas. Muito distantes, abafadas. Como se alguém estivesse gritando debaixo da água, ou do outro lado de uma parede muito grossa, tentando me avisar de algo. Saí da estação, atravessando o arco sob o relógio vigilante, e segui por um caminho estreito de terra batida que se perdia entre árvores altas demais para aquele tipo de região. Eram árvores de troncos negros e lisos, sem casca, que se esticavam para cima como agulhas, sem galhos baixos. Suas copas se entrelaçavam lá no alto, formando um teto que bloqueava o céu. A luz diminuía a cada passo, mesmo sendo dia, ou o que passava por dia naquele lugar. O céu, visível apenas em frestas entre as folhas negras, parecia comprimido por nuvens grossas, cinzentas e sem forma definida. Nuvens que não navegavam. Elas estavam pintadas no firmamento, estáticas como o relógio. Caminhei por tempo indeterminado. Meu relógio de pulso havia parado no instante em que desci do trem, mas a sensação de duração estava distorcida. Poderiam ter sido minutos ou dias. Logo surgiu a cidade. Rio Escuro se revelou numa depressão do terreno, como um segredo sujo que a terra tentou esconder. Não era grande, mas a geometria do lugar me causou náuseas. A cidade parecia torta, não em ruínas, mas errada. Nada ali parecia alinhado corretamente com o horizonte.
As casas se encostavam umas nas outras como bêbados buscando apoio, telhados inclinados em ângulos agressivos, chaminés que desafiavam a gravidade. As janelas estavam todas fechadas, venezianas de madeira podre-decidas como pálpebras cansadas sobre olhos cegos. As portas, marcadas pelo tempo, pela chuva ácida e pelo esquecimento, pareciam bocas cerradas que guardavam segredos inconfessáveis. Não havia veículos nas ruas de paralelepípedo irregular. Não havia bicicletas encostadas nos muros. Não havia brinquedos esquecidos nos quintais. Não havia crianças correndo. Não havia cachorros ladrando para sombras. Tudo parecia repousar num estado permanente de espera, uma suspensão da vida biológica. A cidade inteira prendia a respiração. Caminhei pela rua principal. O som das minhas botas no calçamento ecoava como tiros de canhão, anunciando minha presença para ninguém. Eu sentia olhares. Sentia que, por trás daquelas venezianas fechadas, centenas de olhos me seguiam, analisando meu passo, minha postura, o peso da minha mala. Mas quando eu me virava bruscamente, não havia nada. Apenas a fachada muda das casas e a poeira dançando no ar parado. Entrei em um pequeno hotel de fachada azul desbotada, quase cinza, a única construção que parecia minimamente convidativa, ou, pelo menos, a única cuja porta não parecia uma ameaça. O sino de latão acima da porta tocou quando empurrei a entrada. O som foi agudo, cristalino, ferindo o silêncio abafado do saguão. Olá? Chamei. Minha voz falhou, rouca pelo desuso. Tossi e tentei de novo, mais alto. Tem alguém aí? Não apareceu ninguém. O saguão cheirava a cera velha, lavanda seca e algo mais doce e enjoativo, como flores deixadas num vaso por tempo demais. A recepção estava vazia. Havia chaves penduradas num quadro atrás do balcão, cada uma com um número de bronze. Esperei. O tempo, ou a ilusão dele, passava. Aproximei-me do balcão. Havia um livro de registros aberto sobre a madeira escura e polida. Uma caneta tinteiro repousava ao lado, a tinta seca na ponta. A curiosidade, mórbida e irresistível, fez-me girar o livro para ler. Folhei as páginas amareladas. A caligrafia mudava a cada linha. Nomes elegantes, garranchos apressados, letras trêmulas de idosos, letras arredondadas de jovens. Havia centenas de nomes. Pessoas de lugares diferentes, de origens diferentes. Mas havia um padrão aterrorizante. Todas as páginas tinham nomes diferentes, mas as datas de entrada eram sempre as mesmas. A coluna da data de chegada repetia obsessivamente o mesmo dia, mês e ano, preenchendo o livro inteiro, do início ao fim. E na coluna hora, a tinta parecia mais escura, mais fresca. 3:17, 3:17, 3:17. Senti um frio subir pelo corpo, começando nos tornozelos e se fechando como uma garra na base da minha nuca. Aquele livro não era um registro de hóspedes. Era um catálogo de prisioneiros capturados no mesmo minuto maldito. Afastei-me do balcão como se ele estivesse pegando fogo. Olhei para a escada que levava ao andar superior. A madeira dos degraus estava coberta por um tapete vermelho gasto, ruído no centro. Subi as escadas sem saber porquê. Não havia razão lógica para explorar aquele lugar, mas minha vontade parecia ter sido sequestrada. Meus pés pareciam já conhecer o caminho. Cada músculo do meu corpo antecipava a altura dos degraus. O corredor do segundo andar era estreito, iluminado por arandelas que emitiam a mesma luz ictérica da estação. As portas dos quartos estavam fechadas, exceto uma. No fim do corredor, a última porta à esquerda estava entreaberta. Uma fresta de escuridão me convidava. Empurrei a porta com a ponta dos dedos. Ela girou silenciosamente sobre dobradiças bem oleadas. O quarto estava arrumado demais para estar vazio. A cama tinha lençóis brancos, esticados com precisão militar. Não havia pó sobre a mesa de cabeceira. A janela dava para os fundos da cidade, para uma vista de telhados tortos e a floresta negra que cercava tudo como uma muralha. Mas o que paralisou minha respiração foi o objeto no canto do quarto. Uma mala, de couro sintético, preta, com um arranhão específico perto da alça e uma etiqueta de viagem desbotada. Era idêntica à minha. Olhei para minha mão, segurando minha própria mala. Olhei para o canto do quarto. Eram a mesma mala. Não uma cópia, mas a mesma. Aproximei-me devagar, o coração batendo descompassado contra as costelas, como um pássaro preso numa gaiola pequena demais. Ao tocar a mala que estava no chão, uma sensação estranha me atravessou, uma descarga de eletricidade estática que fez meus dentes doerem. Era como se minha mão não tivesse certeza de existir ao tocar aquele objeto. Ajoelhei-me. O zíper estava frio. Abri-o lentamente. O som do metal correndo soou como um rasgo no tecido da realidade. Dentro, havia roupas. Camisas, calças, meias. Eram minhas roupas. Reconheci o padrão xadrez de uma camisa, o desgaste no joelho de uma calça jeans.
mas elas estavam gastas. Gastas demais para terem sido usadas por mim. O tecido estava fino, quase transparente em alguns pontos, desbotado por anos de lavagens que eu não lembrava de ter feito. Cheiravam a mofo e tempo guardado. Havia fotos espalhadas no fundo. Peguei uma. Na imagem, eu estava sentado na varanda daquele mesmo hotel, olhando para o nada, com uma barba branca e longa que eu nunca deixei crescer e olhos vazios como poços secos. Eu não lembrava de ter tirado aquela foto. Não lembrava de ter envelhecido ali. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente agora. Cavei mais fundo na mala, buscando uma explicação, buscando algo que provasse que aquilo era uma alucinação. Meus dedos encontraram a capa dura de um caderno verde, o meu caderno de anotações. Aquele que eu comprei uma semana antes da viagem para registrar ideias. Mas ele não estava novo. A capa estava arranhada, os cantos amassados, a lombada quebrada pelo uso constante. Abri o caderno. A caligrafia era minha, inconfundível, mas a pressão da caneta no papel mudava conforme as páginas passavam, tornando-se mais fraca, mais errática. A história escrita ali não era a minha. Eu ou a versão de mim que escreveu aquilo havia registrado dias que nunca vivi, páginas e páginas descrevendo a rotina imutável de Rio Escuro, descrevendo o gosto da comida que nunca mudava, a cor do céu que nunca escurecia totalmente, as conversas com vizinhos que nunca abriam a boca, e um trecho aleatório, sentindo o estômago revirar. Dia 400, ou talvez 4000. O relógio continua em 3:17. Tentei sair hoje de novo. Cheguei até a orla da floresta, mas o ar ficou denso como mel. Meus pés atolaram no seco. A cidade me puxou de volta não com força, mas com cansaço. Eu voltei para a cama. É mais fácil dormir. Quando durmo, quase lembro de quem eu era antes do trem. Virei mais páginas. O desespero da caligrafia aumentava. Esqueci o nome da minha mãe hoje. Tentei lembrar o rosto dela e só vi a face do relógio. Preciso ficar acordado. Se eu dormir, o intervalo ganha. Eles dizem que é repouso, mas é apagamento. Rio Escuro não é um lugar, é uma digestão lenta. Cheguei à última página escrita. A tinta parecia recente, borrada, como se escrita com pressa e medo. A frase final dizia: hoje eu entendi. A mala sou eu. O quarto sou eu. Se eu dormir aqui de novo, não acordo. Eu me torno parte da mobília. O caderno escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um baque surdo. Eu estava respirando de forma irregular, puxando o ar em golfadas curtas. Levantei-me, tonto, recuando em direção à porta. Eu precisava sair. Precisava correr até meus pulmões queimarem, voltar para os trilhos, andar até encontrar outra cidade, qualquer lugar onde o tempo fluísse. Foi quando um rangido suave soou atrás de mim. O rangido de madeira velha, cedendo sob um peso. Virei-me num movimento brusco, pânico tomando o controle dos meus reflexos. Havia alguém parado na porta, bloqueando a saída. Era um homem. Ele usava roupas simples, tons de cinza e azul desbotado que se camuflavam com as paredes do hotel. Seu rosto parecia familiar, uma arquitetura óssea que eu conhecia do espelho, mas ao mesmo tempo era completamente estranho. As linhas eram mais profundas, a pele mais curtida, os olhos carregavam um peso insuportável de séculos de tédio e tristeza contida. Ele não parecia surpreso, não parecia ameaçador. Olhava para mim com a expressão mansa e trágica de quem finalmente encontra algo que vinha procurando e perdendo há muito, muito tempo. Ele encostou o ombro no batente da porta, cruzou os braços e disse, com uma voz que soava como folhas secas sendo pisadas: você voltou. Minha garganta secou instantaneamente. As palavras arranharam ao sair. Eu não te conheço. O homem sorriu. Foi um sorriso sem alegria, apenas uma contração muscular de reconhecimento. Ainda não. Ele deu um passo para dentro do quarto. Recuei até minhas costas tocarem a parede fria. Ele caminhou até a cama e sentou-se na colcha esticada, com a naturalidade de quem senta na própria cama todas as noites há 1000 anos. Aquele espaço pertencia a ele. Todos que descem nesse trem, continuou ele, olhando para a mala aberta no chão, para o caderno verde caído. Chegam sem saber. Acreditam que foi o destino ou o acaso e ficam sem perceber. Ficam onde? Perguntei, minha voz um sussurro trêmulo. Ele levantou o rosto e apontou em volta com um gesto lento, abrangendo o quarto, o hotel, a cidade lá fora, o céu estático. O começa é aqui, no intervalo, no minuto que não passa. Ele ergueu o pulso esquerdo. Havia um relógio antigo preso ali. O vidro estava rachado, mas os ponteiros eram visíveis. 3:17. Rio Escuro não está no mapa, explicou ele calmamente. É um soluço do universo. Um lugar onde o tempo cansou de seguir em frente e resolveu sentar para descansar. E nós somos o que ele usa para passar o tempo. Corri os olhos pelo quarto, procurando uma arma,
uma saída, qualquer coisa. Caminhei até a janela, mantendo distância dele. Nada se movia lá fora. As nuvens continuavam pintadas no mesmo lugar. Então, estamos presos? Perguntei, sentindo o peso daquela palavra esmagar minha esperança. Ele negou com a cabeça, devagar. Preso é quem percebe, preso é quem luta. E quem não percebe? Ele me olhou nos olhos e vi um abismo cinza dentro deles. Acha que está descansando. Acha que finalmente encontrou paz. Sentei na cadeira perto da janela, as pernas falhando. A confusão mental era densa, narcótica. E você? Perguntei, encarando aquele estranho que usava meu rosto. Você percebe, você sabe. Ele respirou fundo antes de responder, e o som foi como o vento uivando numa caverna vazia. Eu já acordei uma vez, mas não tive coragem de ir embora. O homem me contou que, quando alguém dormia profundamente em rio escuro, algo se deslocava dentro da pessoa. Não era uma mudança biológica visível, não havia febre nem tremores. Era algo mais sutil, localizado na costura invisível entre a mente e a realidade. Ele descreveu com uma calma aterrorizante, como a linha, o fio prateado e tênue que ligava nossas lembranças ao mundo concreto lá fora, começava a desfiar. O sono aqui não restaura, disse ele, olhando para as próprias mãos, que pareciam feitas de papel amassado. O sono aqui substitui. A cada noite que você fecha os olhos neste quarto, o vale drena uma memória sua, uma memória colorida, barulhenta e dolorosa, e coloca no lugar um pouco do silêncio dele. Ele enche os buracos com neblina. Ele se inclinou para a frente, e o cheiro de poeira antiga que emanava de suas roupas ficou mais forte. A linha enfraquece, fica fina, esticada ao limite, até arrebentar. Ele sussurrou a última palavra, e o som foi como uma corda de violino partindo num teatro vazio. O vento soprou lá fora, agitando as cortinas encardidas da janela. A luz do quarto oscilou. Eu permaneci em silêncio, processando o horror daquela mecânica. Minha cabeça doía, uma pulsação rítmica nas têmporas que parecia tentar imitar o tic-tac de um relógio que não existia ali. E o relógio na estação? Perguntei, minha voz soando pequena naquele mausoléu de memórias perdidas. Por que 3:17? O homem sorriu novamente. Aquele sorriso triste de quem já chorou todas as lágrimas disponíveis. Ele marca o momento exato em que você deveria ter ido embora. É o seu ponto de divergência. O minuto em que o mundo esperava por você, mas você não apareceu. Rio Escuro é feito de todos os 3:17 de todo mundo. É um cemitério de minutos desperdiçados. Olhei para o relógio de pulso dele. O ponteiro dos segundos tremia, preso no mesmo lugar, lutando contra uma eternidade microscópica. Um peso invisível desceu sobre o meu peito, dificultando a expansão dos pulmões. Eu senti a atmosfera do quarto ficando mais densa, gelatinosa. E agora? Eu disse, sentindo o desespero começar a arranhar minha garganta. O homem se levantou da cama. O colchão não fez barulho quando ele retirou o peso. Ele caminhou até a janela e olhou para a cidade estática. Agora você escolhe. Agora você escolhe. Escolha o quê? Ficar ou tentar acordar? Aproximei-me dele, mantendo uma distância segura, temendo que se eu o tocasse, minha mão atravessaria seu corpo e eu me fundiria àquela miragem. E se eu tentar? Perguntei. Se eu tentar sair agora? Ele engoliu em seco. O pomo de Adão subiu e desceu lentamente em seu pescoço magro. Vai doer? Disse ele, sem me olhar. Vai doer como se arrancassem você da própria sombra. Vai doer como nascer de novo depois de ter morrido. Suas memórias vão voltar de uma vez, todas juntas, sem filtro, sem anestesia. O mundo lá fora é rápido, é cruel, é barulhento. A transição vai rasgar você. E se eu ficar? A pergunta saiu quase involuntária. Uma parte de mim, a parte exausta, a parte que olhava para a cama, arrumada com desejo, queria saber. Ele se virou para mim. Seus olhos cinzentos brilharam com uma promessa sombria. Vai esquecer que um dia quis sair. Vai esquecer a dor. Vai esquecer o nome da mulher que amou. O rosto dos seus filhos, o cheiro do mar. Vai sobrar apenas a paz, o silêncio. Você vai se sentar na varanda e olhar o tempo não passar, e vai se sentir completo. Senti o cansaço descer sobre mim como um cobertor de chumbo. Meus joelhos fraquejaram. Meus olhos ardiam pesados, implorando para se fecharem apenas por um minuto. Eu só queria descansar, murmurei. A frase parecia a verdade mais absoluta do universo naquele instante. O homem se aproximou, pousou a mão em meu ombro. O toque era frio, mas estranhamente reconfortante, como o lado frio do travesseiro. Então este lugar vai te amar, sussurrou ele. Deite-se, apenas feche os olhos. Quando abrir, a dor terá ido embora. Eu estarei aqui, nós estaremos aqui. A cama atrás de mim parecia um imã. O lençol branco prometia o esquecimento. O travesseiro prometia o fim da luta. Eu poderia ser ele. Eu poderia ser aquele homem na varanda, sem passado, sem futuro, vivendo num eterno presente indolor. Respirei fundo. O ar tinha gosto de formol e flores doces. Fechei os olhos por um segundo. Vi o abismo do descanso. Era tentador, era sedutor. Mas então, ouvi algo. Não fora, dentro. Ouvi o som distante, muito distante, de um trem. Não o trem silencioso de Rio Escuro, mas um trem real, de ferro e barulho e fuligem.
Ouvi o grito da vida. A vida não era silenciosa. A vida era bagunçada, doída, estridente. E eu ainda não estava pronto para ser um móvel empoeirado num hotel fantasma. Abri os olhos. A figura à minha frente me olhava com expectativa. Não, eu disse. A palavra saiu fraca, mas firme. O sorriso do homem vacilou. Vai doer, repetiu ele, agora com um tom de aviso severo. Que doa. Respondi, sentindo uma raiva súbita, uma revolta contra aquela estagnação. Eu prefiro a dor do que o nada. Dei um passo para trás, afastando-me do toque dele, depois outro. Você não vai conseguir chegar à estação, disse ele, a voz agora soando como várias vozes sobrepostas. O intervalo não gosta de perder o que capturou. Virei as costas para ele. Passei pela porta do quarto sem olhar para trás. A mala aberta, o caderno verde, as roupas gastas. Deixei tudo lá. Aquilo não era eu. Era o rascunho do que eu me tornaria se desistisse. Desci as escadas. Os degraus pareciam mais altos, mais difíceis. A gravidade de Rio Escuro aumentava a cada passo que eu dava em direção à saída. O hotel parecia se contrair. As paredes do corredor se estreitando como uma garganta tentando engolir o alimento que quer escapar. Empurrei a porta da frente. O sino tocou, mas o som foi distorcido, grave, como um gemido. A rua estava lá fora, a mesma rua torta, mas agora o ar estava diferente. Estava espesso. O relógio da estação apareceu ao longe, no fim da via principal, parado. 3h17. Comecei a andar. A cada metro, o ar ficava mais pesado, denso como mel, como piche invisível. Meus pés se arrastavam. O vento começou a uivar, e as vozes nele não sussurravam mais. Elas gritavam. Eram lamentos. Fique. Descanse. Não vá. É frio lá fora. É triste lá fora. As janelas das casas começaram a bater, abrindo e fechando violentamente, como se a cidade estivesse tendo uma convulsão. Vi sombras nas frestas. Rostos pálidos me observando com ódio e inveja. Continuei andando. Meus pulmões queimavam pela falta de oxigênio, ou talvez pelo excesso de realidade que eu tentava forçar para dentro deles. Cheguei ao sopé da plataforma. A escadaria de acesso parecia uma montanha. Coloquei a mão no corrimão enferrujado. O metal cortou minha pele, mas não sangrei. Subi o primeiro degrau. E foi aí que o homem disse a verdade. Todos os sons da minha vida voltaram como gritos abafados, sendo liberados de uma vez só. Risos de infância, o choro de um enterro, o som de trânsito, o barulho de chuva no telhado, vozes de amigos, de amantes, de inimigos, nomes, milhares de nomes. Tudo que Rio Escuro havia abafado explodiu na minha mente com a força de uma represa rompida. Meu corpo inteiro doeu, meus ossos vibraram. Minha cabeça parecia que ia partir ao meio. Caí de joelhos na plataforma suja. Chorei. Não lágrimas de tristeza, mas de choque. Eu vomitava emoções puras, cruas, que queimavam minha garganta. Eu sentia tudo. A solidão, a esperança, o medo, o amor. Era insuportável. Era magnífico. A estação tremeu. O chão de concreto rachou. A poeira se levantou em redemoinhos furiosos. O relógio acima do arco começou a vibrar violentamente, o vidro trincando. Levantei a cabeça, a visão turva pelas lágrimas. O trem surgiu, não veio dos trilhos. Ele se materializou da neblina, uma massa escura e sólida cortando o cenário cinzento. Ele não fazia barulho mecânico, mas sua presença deslocava o ar com violência. Ele parou. As portas se abriram. Não havia condutor. O interior do vagão era escuro, mas parecia vibrar. Tentei levantar. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. A cidade atrás de mim gritava. O hotel azul pulsava como um coração doente. Eu podia sentir o olhar daquele homem na janela do quarto, me vendo partir, preso em sua eternidade de 3h17. Arrastei-me. Segurei a barra de ferro da entrada do vagão. Puxei meu corpo para dentro com a última gota de força que me restava. Caí no piso do trem. As portas se fecharam. O som do fechamento foi o único som nítido em toda aquela experiência. Um clique seco, definitivo. O silêncio do lado de fora foi cortado. O barulho do lado de dentro cessou. Levantei-me com dificuldade e olhei pela janela suja. Rio Escuro já não estava lá. Não havia estação. Não havia cidade. Não havia floresta negra. Havia apenas um vazio cinzento, rodopiante, dissolvendo-se no nada. O lugar estava sendo deletado. Ou talvez estivesse apenas voltando para o fundo da mente do universo, esperando a próxima vítima. O trem começou a se mover, lentamente a princípio, depois ganhando velocidade. Senti a vibração real, física, do movimento, o balanço do vagão, o cheiro de eletricidade e metal. Encostei a cabeça no vidro frio e fechei os olhos. Dessa vez, o sono veio sem sonhos, um apagão misericordioso. Abri os olhos com um solavanco. Uma voz metálica anunciava a próxima estação nos alto-falantes. Luzes fluorescentes brancas e fortes feriam meus olhos. Pessoas conversavam ao meu redor, mexendo em celulares, lendo livros, ignorando minha existência. Eu estava sentado num banco de tecido áspero. A minha mala real estava no bagageiro acima. O coração batia descompassado. O suor frio colava a camisa nas costas. Tateei os bolsos frenético. Peguei o celular. A tela acendeu, brilhante e colorida. Olhei a hora. 3h18. 1 minuto.
Havia passado apenas 1 minuto desde que o trem supostamente parou naquela estação que não existia. Olhei pela janela. A paisagem corria lá fora. Campos verdes, casas normais, o sol brilhando num céu azul indiferente. O mundo era comum, barulhento, vivo, banal. Desci na estação seguinte. Caminhei entre a multidão, sentindo o choque de ombros, ouvindo desculpas apressadas, sentindo o cheiro de café e escapamento. Tudo era incrivelmente sólido, mas algo em mim havia ficado. Eu caminhava, respirava, falava, mas sentia um buraco no peito, uma câmara vazia onde o silêncio de rio escuro ainda ecoava. Uma parte da minha sombra parecia mais densa do que deveria. Às vezes, quando a noite cai e o mundo ao redor se aquieta. Às vezes, antes de dormir, quando estou naquele limiar frágil entre a vigília e o sonho, eu ainda ouço o relógio. Não o tic-tac normal de um despertador, mas o som de um esforço titânico, de engrenagens paradas tentando empurrar o tempo que não anda. E eu sei. Sei que em algum lugar, numa dobra esquecida da realidade, há um quarto de hotel com uma cama arrumada e um caderno verde no chão. Há um homem com o meu rosto sentado na janela, esperando. E eu sei exatamente onde o relógio parou. 13h17. Para sempre. O trem seguiu adiante, devorando trilhos invisíveis, mergulhando na neblina cinzenta até que o som rítmico de metal contra metal se dissolveu como um sonho mal lembrado ao acordar. A vibração no assoalho sumiu. O cheiro de eletricidade e ozônio evaporou. O relógio parado de rio escuro ficou para trás, tragado pela distância, mas a sensação de tempo quebrado continuou pulsando em algum lugar profundo, atrás dos olhos, como uma enxaqueca silenciosa. E quando você pensa que finalmente acordou, quando acredita que a superfície do mundo real está sólida sob seus pés novamente, outra história se ergue bem na borda do sono, puxando-o de volta. A casa onde tudo voltou a respirar não tinha nome, não tinha número de latão pregado na parede, não aparecia em contratos de imobiliária, nem em mapas digitais, nem em registros cartoriais antigos da cidade. Ela existia nas entrelinhas da urbanização. Ainda assim, estava lá todas as noites, parada no mesmo quarteirão silencioso, ocupando um espaço que deveria estar vazio, como se nunca tivesse aprendido a ir embora. Eu a encontrei por acaso. Ou talvez pelo tipo de acaso, que só acontece quando alguém já está cansado demais para questionar coincidências, quando a bússola interna que nos afasta do perigo já parou de funcionar. Era uma rua comum, daquelas esquecidas até pelos algoritmos de trânsito. O asfalto era antigo, remendado com piche brilhante que parecia cicatriz fresca. Os postes de luz eram fracos, emitindo um zumbido elétrico constante e lançando círculos de luz alaranjada que não iluminavam, apenas aprofundavam as sombras. Árvores de troncos tortos cresciam nas calçadas, suas raízes estourando o concreto, galhos secos arranhando o ar como dedos artríticos. As fachadas das outras casas estavam fechadas muito cedo, grades trancadas, janelas escuras, rejeitando qualquer interação com a noite. Mas aquela casa parecia escura demais, mesmo para a hora morta da madrugada. Não era apenas a ausência de luz artificial, era uma escuridão ativa. As paredes externas, cobertas por uma era que parecia negra à noite, absorviam a pouca claridade da rua. A casa parecia um buraco no tecido da realidade, um recorte de vácuo em forma de sobrado. Parei na calçada oposta. O silêncio da rua era absoluto, mas ao olhar para aquela construção, ouvi um som grave e baixo, quase infrassom, vibrando nos ossos. A porta da frente, feita de uma madeira maciça e escura, estava semi-aberta, apenas uma fresta, um palmo de escuridão convidativa. Em qualquer outro dia, em qualquer outra vida, eu teria apressado o passo, teria sentido o medo racional de invasão, de perigo urbano. Mas ali, naquela rua que parecia desconectada do resto da cidade, a lógica operava de outra forma. Portas assim, fechadas entreabertas na madrugada, carregam convites que não são feitos com palavras. Elas são bocas esperando para falar. Atravessei a rua. Meus passos não faziam barulho no asfalto. Empurrei a porta. Ela cedeu sem ranger, pesada, mas perfeitamente balanceada. Entrei. O ar lá dentro era denso, quase líquido. Tinha uma textura física que se agarrava à pele e às roupas. Cheirava a coisa parada, a livros que nunca foram abertos, a poeira de sótão e a uma chuva antiga, uma tempestade que caiu décadas atrás e cuja umidade ficou presa ali, fermentando. Não havia móveis comuns no hall de entrada. Não havia aparadores, espelhos, tapetes. Apenas sombras alongadas que se esticavam pelo chão de tábua corrida, sugerindo que um dia houvera cadeiras, mesas, pessoas vivendo rotinas banais. As marcas no chão, onde o verniz era mais claro, desenhavam a planta baixa de uma vida que havia sido removida. Dei o primeiro passo para dentro da sala principal. O chão rangeu, mas não foi o estalo seco de madeira velha. Foi um gemido prolongado, como se eu tivesse pisado em algo vivo. O som ecoou, mas não se dissipou. Ele foi absorvido pelas paredes. A sensação era de caminhar dentro de um instrumento musical que não era tocado há séculos. Ou pior,
como se o chão ainda estivesse sendo pisado por algo que eu não via, e meus passos estivessem se sobrepondo aos dele. No centro da sala, onde a arquitetura deveria levar a uma cozinha ou a uma escada, havia um corredor. Parei e olhei. Aquele corredor não constava do tamanho da fachada que eu vira lá fora. Pela lógica externa, a casa acabaria 5 metros adiante, mas aquele corredor se estendia por uma distância impossível, perdendo-se na penumbra. As paredes eram estreitas demais, pressionando os ombros, e o teto parecia distante demais, alto como o de uma catedral gótica, perdido na escuridão superior. Era um erro de construção, uma geometria não euclidiana que deveria ter me feito correr gritando para a rua, mas não senti medo, senti reconhecimento. Uma familiaridade viscosa subiu pela minha espinha. Era como entrar em uma memória que eu não lembrava de ter criado, mas que meu corpo recordava. Meus músculos relaxaram. Minha respiração entrou em compasso com o ar da casa. Eu sabia, sem saber como, que aquele lugar estivera me esperando. Comecei a andar pelo corredor. A cada passo, o túnel parecia alongar-se sutilmente, como se o espaço estivesse sendo criado à medida que eu avançava. As paredes respiravam. Não era um movimento brusco, mas uma pulsação discreta, quase tímida, expandindo e contraindo milímetros, como o flanco de um animal adormecido. O papel de parede, de um padrão floral desbotado e irreconhecível, parecia veia sob uma pele pálida. O som dos meus passos não voltava como eco. Eles sumiam. Eram engolidos instantaneamente, devorados pela arquitetura faminta. Tentei tossir para testar a acústica, e o som morreu na minha garganta, abafado antes mesmo de sair. Caminhei por minutos ou horas. O tempo ali parecia ter a mesma consistência elástica do corredor. Finalmente, no fim daquela extensão impossível, encontrei uma porta. Era diferente de todas as outras portas que eu já tinha visto, e certamente não pertencia àquela casa em ruínas. Era uma porta branca, imaculada. A pintura brilhava suavemente, limpa demais, nova demais, sem um único arranhão ou mancha de tempo. A maçaneta era de prata polida, fria e convidativa. Parei diante dela. O contraste entre a podridão elegante do corredor e a esterilidade clínica daquela porta era violento. Estendi a mão. Ao tocar a madeira branca, senti um arrepio suave percorrer o braço, subindo pelo ombro e explodindo na nuca. Não era a sensação de tocar madeira morta. Era como tocar pele fria e viva ao mesmo tempo. A porta vibrou sob a ponta dos meus dedos, uma frequência baixa de reconhecimento. Girei a maçaneta. O mecanismo abriu sem som. Entrei. O quarto era pequeno, claustrofóbico, mas de uma serenidade absoluta. E completamente silencioso. Um silêncio que não era apenas ausência de barulho, mas uma pressão ativa contra os ouvidos, um vácuo sonoro. Havia uma cama de solteiro encostada na parede, feita com cuidado excessivo. Os lençóis estavam esticados sem uma única ruga. O travesseiro afofado com precisão cirúrgica, como se alguém esperasse por mim, especificamente por mim, há muito tempo, e tivesse acabado de sair dali para me dar privacidade. Havia um abajur de cúpula amarela apagado sobre uma mesa de cabeceira, uma janela coberta por uma cortina de veludo grosso e escuro, que impedia qualquer vislumbre do que existia lá fora, se é que ainda existia um lá fora. E no canto oposto à cama, havia uma cadeira de madeira simples. Ela estava posicionada de frente para um espelho alto, de moldura oval, apoiado num suporte de chão. Aproximei-me, atraído pela superfície prateada. O espelho era antigo, o vidro levemente manchado nas bordas pela oxidação do tempo, mas o centro era límpido. Parei diante dele e olhei. Vi meu rosto, cansado. Olheiras profundas, pele pálida, cabelo desgrenhado pelo vento da rua, a camisa amassada. Era eu, mas algo estava errado. Não comigo, com o reflexo. Franzi a testa. O reflexo franziu a testa também, mas não ao mesmo tempo. Houve um atraso. Mínimo, quase imperceptível. Uma fração de segundo, um glitch na realidade. Meu coração falhou uma batida. Respirei fundo, testando a loucura. O peito do meu reflexo inflou, mas ele demorou. Eu já estava soltando o ar quando ele começou a puxar. Pisquei. Meus olhos se abriram. No espelho, os olhos do meu duplo ainda estavam fechados. E então, abriram-se. Um calafrio violento, primal, sacudiu meu corpo. O instinto gritava para eu correr, para quebrar o vidro, para fugir daquela aberração. Mas a curiosidade era uma âncora pesada. O reflexo se movia com atraso, como uma transmissão de vídeo com lag. Mas ali, na minha frente, na física da luz e do vidro, dei um passo à frente. O reflexo deu um passo à frente meio segundo depois. Aproximei-me mais, até estar a centímetros do vidro. Toquei a superfície. Frio raro. Um frio que queimava, que sugava o calor da ponta do dedo como um buraco negro térmico. O reflexo ergueu a mão depois de mim. Vi a mão dele subir, lenta, deliberada, em direção à minha que já estava apoiada no vidro. Mas ele não encostou na superfície. A mão do reflexo parou no ar,
a milímetros do vidro do lado de lá. Ele não estava imitando, ele estava reagindo. Olhei nos olhos dele. Eram os meus olhos, mas a expressão atrás deles não era o meu medo. Era uma calma resignada, uma sabedoria triste e antiga. Então, os lábios dele se moveram. Eu não estava falando. Minha boca estava fechada e seca, mas a voz dele soou no quarto. Você demorou. Era a minha voz. O mesmo timbre, a mesma rouquidão, mas não era a minha intenção, não era a minha cadência. Era a minha voz usada por outra consciência. Afastei a mão de súbito, recuando 2 passos, tropeçando nos meus próprios pés. Quem é você? Perguntei, a voz trêmula ecoando nas paredes mudas. O reflexo no espelho não recuou. Ele permaneceu onde estava, a mão ainda erguida no ar, depois abaixou lentamente, observando-me como alguém que não se surpreende mais com nada, como um médico observando um paciente terminal. Eu sou... Ele começou, e a pausa foi carregada de significado, o que ficou. Senti um aperto no peito, uma dor física, como se uma mão invisível estivesse espremendo meu coração. Ficou onde? Sussurrei. Aqui. A imagem no espelho piscou em ritmo próprio. Eu estava com os olhos arregalados, sem piscar, mas ele fechou as pálpebras lentamente e as abriu de novo. Cada pessoa que passa por esta casa deixa algo para trás, disse o reflexo, e sua voz parecia vir de todos os cantos do quarto, não apenas do vidro. Um cansaço que era pesado demais para carregar na rua, um arrependimento que não cabia na mala, um sonho que não conseguiu sustentar a luz do dia. Engoli em seco. A saliva desceu como lixa. E você? Perguntei, apontando para ele, para mim. Você é o quê? O reflexo sorriu de canto. Um sorriso triste, desprovido de malícia, mas cheio de uma melancolia devastadora. Eu fui um deles. A luz do abajur, que estava apagada, piscou por um instante. Um flash de luz amarela que iluminou o quarto e revelou, por um milésimo de segundo, que as paredes não eram sólidas, mas feitas de camadas e camadas de neblina comprimida. Foi como se alguém tivesse respirado sobre uma lâmpada. O reflexo continuou, ignorando a oscilação da realidade. Quando a noite está pesada demais, quando a gravidade da alma excede a do corpo, esse lugar se abre. A porta destranca. Não para abrigar corpos. Corpos são irrelevantes aqui, mas para acolher sobras. Ele deu um passo em direção ao vidro, ficando maior, mais presente. Então eu estou... sonhando? Perguntei, buscando a saída fácil, a explicação lógica. Ele negou com a cabeça. O movimento deixou um rastro visual no ar, como uma fotografia de longa exposição. Você está lembrando. Sentei na beira da cama sem perceber quando meus pés tinham deixado de sustentar o peso. O colchão cedeu sob mim, macio, envolvente, perigosamente confortável. Lembrando de quê? Perguntei, sentindo as pálpebras pesarem. O reflexo inclinou o rosto, analisando-me com uma piedade que me irritou e me confortou ao mesmo tempo. Da parte de você que ficou em cada despedida que terminou inacabada. Da versão de você que morreu quando você disse não e queria dizer sim. Dos pedaços que você amputou para caber em vidas que não eram suas. Imagens começaram a passar pela superfície do espelho, sobrepondo-se ao meu reflexo. Ou sem nome, mas dolorosamente familiares. Lugares que eu nunca visitei, mas que conhecia pela sensação do vento e pelo cheiro da terra. Pessoas que eu fora em outros tempos e esquecera. Vi a criança que parou de chorar para não incomodar. Vi o jovem que desistiu de pintar. Vi o homem que foi embora sem olhar para trás na estação de trem. Esta casa não prende, disse ele, sua voz suave como veludo negro. Ela guarda. Matando? Perguntei, o medo voltando a pulsar, mas agora abafado, distante, aliviando. Olhei para o travesseiro ao meu lado. Ele parecia mais macio do que qualquer coisa que eu já tocara na vida. Parecia feito de nuvens e esquecimento. Se você deitar, murmurou o reflexo, a voz agora um sussurro hipnótico. Ninguém mais exigirá que acorde inteiro. Ninguém vai cobrar a parte que falta. Porque a parte que falta sou eu. E eu já estou aqui. Olhei para o espelho, para aquele rosto que era o meu, e ao mesmo tempo não era. A proposta dele flutuava no ar estagnado do quarto, pesada e sedutora. Se eu me deitasse, ninguém exigiria minha integridade. Se eu me deitasse, a fragmentação pararia. E você? Perguntei, minha voz saindo como um fiapo de som, quase absorvida pelas cortinas de veludo. Se eu ficar leve, o que acontece com o peso? O que acontece com você? O reflexo respirou fundo, como se ainda lembrasse de como inflar pulmões que não existiam daquele lado do vidro. Ele soltou o ar devagar, embaçando o espelho de dentro para fora com uma condensação cinzenta. Eu cansei, disse ele. A voz não tinha raiva nem medo, tinha exaustão. Uma exaustão geológica, de pedras sendo moídas pelo mar. Eu cansei de segurar o que doía em você. Eu cansei de carregar as malas que você não quis abrir. A luz do abajur tornou a piscar. Dessa vez, o quarto não apenas iluminou-se. Ele pareceu distorcer suavemente nas bordas.
As paredes retas ondularam como se fossem feitas de fumaça densa. O teto pareceu descer alguns centímetros. A realidade do quarto estava se desfazendo, ou talvez se solidificando em torno de uma nova lei física. A cama me chamava, não com voz, mas com gravidade. O colchão parecia criar um campo magnético que puxava meus ossos, prometendo um descanso que o sono comum jamais poderia oferecer. Se eu ficar, sussurrei, sentindo meus joelhos cederem, o corpo pendendo em direção aos lençóis imaculados. Eu vou conseguir sair depois? O reflexo completou a frase antes mesmo de eu terminar o pensamento, como se lesse a arquitetura do meu desejo. Você não vai mais querer partir. Olhei para o chão. Foi então que percebi. Meus pés, calçados nas botas sujas da rua, estavam plantados no assoalho de madeira escura. Mas no espelho, o espelho ia até o chão. E lá no reflexo o chão estava vazio. Meus pés já não refletiam mais. O reflexo no espelho flutuava, cortado na altura dos tornozelos. Eu estava desaparecendo do mundo dele. Ou talvez ele estivesse se tornando a única coisa sólida naquele universo invertido. Ergui os olhos, assustado. O espelho agora estava vazio. O meu duplo havia sumido. A cadeira refletida estava vazia. A parede refletida estava vazia. Só eu estava no quarto. Mas eu me sentia diferente. Mais leve. Terrivelmente mais leve. Como se meus órgãos internos tivessem sido substituídos por hélio ou algodão. Uma sensação vertiginosa de abandono e de alívio absoluto. A âncora havia sido cortada. O lastro havia sido jogado ao mar. Virei-me para a cama. Ela parecia um altar. O travesseiro branco era a promessa de paz. Deitei. O colchão cedeu, moldando-se perfeitamente às curvas da minha coluna, abraçando-me como uma mãe ou como uma planta carnívora. O cheiro do travesseiro era de esquecimento. Fechei os olhos e a casa me respirou. Senti as paredes contraírem. Senti o teto descer. Senti o chão subir. A casa inspirou, puxando-me para dentro de sua estrutura, digerindo minha consciência, separando a dor da carne, o peso da alma. Não houve sonho. Não houve escuridão. Houve apenas uma fusão. Eu me tornei parte do silêncio. Acordei com o sol queimando minhas pálpebras. Um som agudo e irritante. O canto de um pássaro. Abri os olhos, protegendo o rosto com o braço. O cheiro de asfalto quente, lixo e grama seca. Sentei-me num solavanco. Eu não estava num quarto, não havia cama, não havia abajur de cúpula amarela. Eu estava deitado na calçada, encostado num muro baixo de tijolos quebrados. Minhas roupas estavam úmidas pelo orvalho da manhã. Minhas costas doíam pelo contato com o cimento duro. Levantei-me tonto, limpando a terra das calças. Olhei ao redor, tentando reconhecer onde estava. Era a mesma rua, o mesmo quarteirão esquecido pelos mapas. Mas a casa já não existia. No lugar onde eu havia entrado na noite anterior, no lugar onde havia a porta de madeira escura e o corredor infinito, havia apenas um terreno baldio. Mato alto, garrafas de plástico amassadas, restos de uma fogueira antiga, tijolos espalhados cobertos de musgo. Nenhum sinal de paredes, nenhum sinal de alicerces recentes. Aquele terreno parecia vazio há décadas. Corri até o meio do lote. Chutei o mato, procurando um alçapão, uma entrada subterrânea, qualquer prova de que eu não tinha enlouquecido. Nada, apenas terra, pedras e o zumbido de insetos. Parei, ofegante, no centro do vazio. Levei a mão ao peito. O coração batia forte, rítmico. Eu estava vivo, estava inteiro. Mas, dentro de mim, algo estava estranhamente ausente. Tateei minha mente, procurando as velhas feridas. A angústia crônica que eu sentia ao acordar todos os dias sumiu. A culpa pelo erro cometido anos atrás? Eu lembrava do erro, sabia os fatos, mas a sensação de queimação no estômago não estava lá. A saudade dilacerante virou apenas um dado estatístico. Era como se tivessem desligado uma dor que me acompanhava havia anos. Como se tivessem operado minha alma e removido o tumor do trauma, mas sem anestesia, deixando um buraco oco e frio no lugar. Eu estava leve, leve demais. Caminhei até a saída do terreno, e meus pés pareciam não tocar o chão com firmeza suficiente. Eu era um balão prestes a se soltar da corda. Voltei para a minha vida, para a rotina, para as pessoas que conheciam meu nome. Todos diziam que eu parecia melhor. Você parece descansado, diziam. Mais calmo, mais jovem. Eu sorria. Um sorriso fácil, que não exigia esforço algum, porque não havia tristeza para mascarar. Eu funcionava perfeitamente. Trabalhava, comia, conversava, mas eu sabia que não estava inteiro. À noite, uma semana depois, voltei lá. Passei pelo mesmo quarteirão silencioso. O terreno continuava vazio,
um buraco negro entre duas casas normais. A casa do reflexo não estava lá, a porta não apareceu. Fiquei parado na calçada, olhando para o nada, esperando sentir aquele convite novamente. Mas o silêncio da rua era apenas silêncio, não uma voz. Virei as costas para ir embora. E foi então que eu vi. Havia uma poça d'água na sarjeta, iluminada pela luz fraca de um poste distante. Passei pela poça. Olhei para baixo. Meu reflexo estava lá, na água suja. Mas ele não estava andando. Eu parei. O reflexo parou um segundo depois. Senti um arrepio que não vinha do frio da noite. Abaixei-me para olhar mais de perto. O rosto na água era o meu, mas a expressão era de um cansaço infinito. Olheiras profundas que eu já não tinha no meu rosto real. Uma tristeza devastadora nos olhos. O reflexo piscou. Eu não pisquei. Ele sorriu para mim. O mesmo sorriso melancólico do quarto. Eu disse que ficaria... A voz não veio da rua. Veio de dentro da minha cabeça. Ou talvez da vibração da água. Levantei-me num pulo e me afastei. Comecei a andar rápido para casa. Passei pela vitrine de uma loja fechada. Olhei de relance. Meu reflexo no vidro passou, atrasado. Ele caminhava com os ombros curvados, carregando um peso invisível nas costas, enquanto eu andava ereto. Ele mancaria, enquanto eu marchava. Ele estava carregando tudo. O reflexo apareceu em janelas de carros estacionados, em espelhos retrovisores, em portas de vidro de prédios. Sempre um pouco mais atrasado, sempre me observando, sempre com aquela aparência de quem está morrendo aos poucos, consumido pela dor que eu deixei naquela casa. Ele estava guardando algo que eu não queria mais carregar. Ele era o mártir que eu criei para poder sobreviver. Cheguei em casa, tranquei a porta, cobri os espelhos do corredor com lençóis. Fui para o quarto. Apaguei a luz, deixando o escuro me proteger de qualquer superfície reflexiva. Deitei na minha cama. O colchão era bom, caro, ortopédico. Mas não era aquele. E toda vez que fecho os olhos para dormir, sinto o colchão daquela casa. Sinto o cheiro de chuva antiga e poeira. Sinto a casa respirando ao meu redor, contraindo e expandindo. Eu estou aqui, no mundo real, leve e oco. Mas uma parte de mim, a parte pesada, a parte que sente, a parte que é verdadeiramente humana, ela nunca saiu daquele quarto. Ela ainda está lá, sentada na cadeira, olhando para um espelho vazio, esperando que eu volte para buscá-la. E tenho medo de que um dia o reflexo canse de esperar. Tenho medo de que um dia eu olhe no espelho e não veja nada. Ou pior, que eu olhe no espelho e ele estenda a mão para me puxar de volta. O atraso do reflexo ficou para trás como um sentimento esquecido em algum espelho que já não existe, numa casa que a memória resolveu demolir. E assim que a madrugada pareceu alargar seus limites, esticando as horas até que elas perdessem o sentido numérico, outro sussurro começou a tomar forma, não nos ouvidos, que já estavam surdos para o barulho do mundo, mas na parte mais quieta do peito, aquele espaço oco entre as costelas onde as histórias nascem antes de virarem palavras, onde a angústia mora antes de ganhar nome. O Lago de Aculho era conhecido por quase ninguém. O nome não aparecia em placas de rodovia, nem em mapas turísticos coloridos, nem nas rotas de GPS. Ele existia como uma falha na cartografia, uma mancha de tinta que caiu sobre o papel e que os desenhistas decidiram ignorar. Mas ele estava sempre lá, escondido entre árvores altas de troncos acinzentados e inclinado para a sombra, numa depressão geográfica que parecia ter sido feita por um punho gigante socando a terra. O sol, com sua arrogância luminosa, parecia ter aprendido a evitá-lo. A luz ali chegava filtrada, fraca, sem calor, como se tivesse medo de tocar a superfície. Havia uma trilha estreita que levava até a margem. O chão era coberto por uma manta espessa de agulhas de pinheiro e folhas em decomposição que abafavam qualquer passo. Por tempo demais, ninguém caminhava por ela sem uma razão desesperada. Ninguém fazia piqueniques em Aculho. Ninguém ia lá para nadar num domingo de verão. Eu caminhei, não por escolha consciente, não por turismo, mas por uma gravidade interna. Uma sensação persistente, magnética, de que se não fosse naquela noite, não seria nunca. Era uma urgência silenciosa, como a de um animal ferido procurando um buraco para se deitar. Cheguei à clareira onde a floresta recuava, respeitosa ou amedrontada. O lago se estendia diante de mim. A água estava lisa demais. Não era a calmaria de um dia sem vento. Era uma imobilidade antinatural. A superfície parecia sólida, uma placa de ônix líquido polido até o impossível. Não havia marolas. Não havia insetos pousando. E, o mais perturbador, não refletia o céu. As nuvens pesadas passavam lá em cima. A lua cheia tentava furar o bloqueio das copas das árvores. Mas o lago permanecia negro. Ele não devolvia a luz. Ele absorvia. Refletia apenas o escuro. Uma escuridão que parecia ter profundidade infinita. Camadas e camadas de negrume empilhadas. Sentei-me na margem. Sobre uma raiz exposta que parecia um osso da terra. Observei. O ar cheirava a terra molhada, a minerais brutos e a folhas que apodrecem devagar, num ciclo de morte que nunca termina. Havia algo solene no lugar, uma sacralidade profana, como se o lago fosse um altar esquecido de uma religião extinta, onde ninguém mais vinha rezar, mas onde os deuses ainda esperavam.
famintos. Tateei o chão ao meu lado e encontrei uma pedra pequena, lisa e fria. O impulso foi infantil, mas necessário. Eu precisava quebrar aquela perfeição estática. Precisava ver uma onda, um respingo, qualquer coisa que provasse que a física ainda funcionava ali. Atirei a pedra. Ela descreveu um arco perfeito no ar cinzento. Mas quando tocou a água, ela não afundou. Não houve ploque. Não houve respingo. A pedra pairou. Ela tocou a superfície como se esta fosse feita de vidro temperado ou gelo. Ficou ali, suspensa na tensão superficial, desafiando a gravidade. O tempo parou por um segundo. Então, lentamente, sem ondas concêntricas, sem ruído, a pedra começou a ser tragada. Foi como se a água se abrisse molecularmente para recebê-la. Ela foi engolida, sem rastro. O lago não foi perturbado. Ele aceitou a oferenda. O lago parecia aprender a engolir. Senti um calafrio, mas não de frio, de reconhecimento. Aquela água não era água, era outra coisa. Aproximei-me da beira, agachando-me na lama escura. Estendi a mão trêmula. Passei a ponta dos dedos pela superfície. Ela estava morna. Não a temperatura ambiente da noite fria. Estava morna como sangue. Morna como pele febril. Morna como o interior de uma boca. Retornei os dedos depressa, sacudindo a mão como se tivesse tocado fogo, o arrepio subindo pela coluna vertebral e eriçando os cabelos da nuca. Foi quando ouvi alguém falar. Você voltou. A voz não veio das árvores, não veio do vento, veio de baixo, veio de dentro da água, abafada, vibrando através do líquido como um sonar. Levantei num salto, o coração disparando contra o externo como um prisioneiro esmurrando as grades. Eu nunca estive aqui, disse eu, minha voz soando pequena e irrelevante naquela catedral de sombras. A superfície se moveu, não como ondas causadas pelo vento, mas como um lençol sendo empurrado de baixo para cima. A água se moldou. Um relevo surgiu no centro do lago, elevando-se, escorrendo líquido escuro pelas laterais. Este lugar não se visita, respondeu a coisa, a voz agora mais clara, uma polifonia de sussurros aquáticos. Este lugar reconhece. Um formato indefinido se ergueu da superfície. Era feito de água, mas mantinha a coesão. Uma silhueta humanoide, translúcida e escura, que oscilava e fluía. Não tinha olhos, não tinha boca, não tinha feições fixas, mas ainda assim falava. E olhava para mim com uma percepção sem olhos. O que você é? Perguntei, recuando um passo. A bota afundando na lama. Foi um intervalo, murmurou o lago. A figura de água desfez-se um pouco e refez-se novamente. Um hiato, para os que cansaram da continuidade. O vento mexeu as folhas das árvores ao redor, mas não houve ruído de farfalhar. O silêncio do lago impunha sua vontade sobre a floresta. Todos que olham por tempo demais para o escuro, continuou a voz, acabam vendo algo que não querem perder, ou algo que precisam desesperadamente deixar ir. Inclinei-me, hipnotizado pela fluidez daquela presença. A repulsa inicial estava dando lugar a uma curiosidade mórbida, quase narcótica. O que você quer de mim? Nada que você queira manter, disse a água. A superfície do lago, ao redor da figura, começou a brilhar, não com luz refletida, mas com uma bioluminescência pálida, leitosa, que subia das profundezas. A água tornou-se uma tela, começou a mostrar imagens. Eram cenas projetadas no negrume. Vi meu passado. Não os grandes momentos, não as vitórias ou os marcos oficiais. Vi os momentos intersticiais. As madrugadas em claro olhando para o teto. As conversas que terminei antes da hora. Os rostos que eu fingi não lembrar ao cruzar na rua. As mentiras pequenas que contei para evitar conflitos e que, somadas, construíram uma vida falsa. Vi fracassos. Fracassos pequenos demais para serem chamados de traumas em uma terapia. Triviais demais para serem tragédias, mas grandes demais. Pesados demais para serem ignorados quando se está sozinho. O peso acumulado da mediocridade, da covardia, da inércia. Este lago leva, sussurrou a voz, e a figura de água estendeu um braço líquido em minha direção. Mas nunca a força, nunca roubamos. Nós aceitamos doações. O que ele tira? Perguntei, vendo a imagem de um amor perdido se dissolver na água. A superfície se iluminou mais forte de dentro para fora, revelando que o lago era muito, muito mais fundo do que a geografia permitira. Era um abismo. O peso, respondeu. A gravidade da memória, a âncora que prende você ao chão e ao tempo. Subitamente, senti vontade de chorar. Não um choro convulsivo, histérico, mas um choro lento, de vazamento. Uma tristeza antiga, sem nome, geológica. Se agitou dentro de mim como lodo revirado no fundo de um rio. Era a tristeza de simplesmente ser, de ter que carregar a própria consciência dia após dia. E o que ele deixa? Perguntei, com medo da resposta. Houve silêncio, longo, pesado. O lago parecia considerar a pergunta, ou talvez estivesse me dando tempo para desistir. Silêncio, respondeu o lago por fim. A palavra soou maior do que parecia. Não era a ausência de som, era a ausência de ruído mental, a paz do vácuo. Sentei na margem novamente. Meus joelhos cederam. O frio da noite havia desaparecido. A atmosfera ao meu redor estava confortável. Um conforto uterino, perigoso. Você vai esquecer, disse a voz,
suave como a correnteza. Vai esquecer o nome da dor, vai esquecer a origem da cicatriz. Mas nunca será vazio. O vazio dói. O que oferecemos é preenchimento. Preenchimento com o nada. As imagens na água começaram a girar, formando um redemoinho lento. Senti algo puxando dentro do meu peito. As memórias começaram a escorrer de mim para dentro da água. Não era visível. Eu não via feixes de luz saindo da minha cabeça. Mas eu sentia. Eram sensações físicas me abandonando. A vergonha de 10 anos atrás escorreu pelos meus dedos. O medo do futuro vazou pelos meus poros. O cansaço crônico de existir, de ter que acordar e ser alguém, começou a drenar em direção ao lago. Senti meu corpo mais leve, fisicamente mais leve. A tensão nos ombros, que eu carregava há tanto tempo que achava que fazia parte da minha anatomia, dissolveu-se. Meu coração desacelerou. Tum, tum, tum. Minha respiração afundou num ritmo calmo demais, quase opcional. Eu olhava para a água e via a promessa de fim, não a morte. A morte era vulgar, definitiva, assustadora. Aquilo era outra coisa. Era uma pausa eterna. Se eu entrar, murmurei, a voz arrastada, drogada pela promessa de alívio. A voz demorou a responder. A figura de água recuou um pouco, abrindo espaço, convidando. Então nunca mais vai doer, nunca mais vai pesar. Você será fluido, será parte do fundo. Pensei nos dias que arrastei sem saber porquê, na rotina mecânica, nos sorrisos falsos, nos pesos que carregamos só por hábito, porque nos disseram que viver é carregar pedras. Olhei para o lago. Ele não pedia, ele não exigia, ele não me ameaçava, ele aguardava. Paciente como a eternidade, levei as mãos aos cadarços. Meus dedos estavam ágeis, ansiosos. Tirei os sapatos. Coloquei-os lado a lado na margem, alinhados, como se eu fosse voltar para buscá-los em 5 minutos. Um gesto de ordem em meio ao caos da dissolução. Fiquei de pé na lama fria. Dei um passo. Coloquei o primeiro pé dentro da água. Esperei o choque térmico. Esperei o reflexo de recuo. Nenhum choque, nenhum frio. A água estava na temperatura exata do meu sangue. A fronteira entre minha pele e o lago desapareceu instantaneamente. Apenas acolhimento. Uma luva de seda líquida. Dei outro passo. Quando a água alcançou meus joelhos, algo em mim soltou. Uma amarra interna se desfez. A preocupação com o trabalho, com o dinheiro, com as obrigações, tudo ficou na margem, junto com os sapatos. Avancei. O fundo do lago descia suavemente, convidativo. Quando chegou à cintura, esqueci meu nome. Tentei pronunciá-lo mentalmente, mas as letras escorregavam, sem sentido. Eu não precisava de um nome ali. Nomes são rótulos para separar coisas. Ali, tudo seria uma coisa só. A figura de água estava à minha frente agora, a um braço de distância. Ela se desfez, tornando-se um abraço líquido ao meu redor. Quando a água envolveu meu peito, eu não sentia mais saudade. A dor da perda, que definira minha vida adulta, evaporou. Eu não lembrava de quem sentia falta. Eu só sentia a pressão suave do lago me segurando. Continuei andando. O chão desapareceu sob meus pés, mas eu não afundei em pânico. Eu flutuei. Quando a água tocou o rosto, fechei os olhos. Não havia mais o que perder. Eu já tinha entregado tudo na caminhada até ali. Afundei. Ou fui elevado. É difícil dizer, pois em cima e embaixo perderam o sentido. A água me tomou sem pressa. Entrou nos meus ouvidos, silenciando o último ruído do mundo. Envolveu minha cabeça, como mãos que sabem exatamente onde tocar para acalmar uma criança. Não houve medo de afogamento. Meus pulmões não ardiam pedindo ar. Parecia que eu sempre tinha respirado aquilo. Houve descanso. Um descanso tão profundo, tão absoluto, que fez o sono parecer uma atividade exaustiva. Aprofundei-me. Desci em espiral na escuridão morna, até não haver mais forma, até não haver pensamento articulado, até não haver tempo. Eu era apenas uma consciência dissolvida em um galão de tinta preta. Eu era o lago, e o lago não sofria. E então, não houve uma subida. Não houve o esforço de nadar contra a pressão da água para alcançar a superfície. Não houve o rompimento da tensão superficial, nem o arquejo desesperado por oxigênio que acompanha o quase afogamento. Simplesmente houve o chão. Acordei na margem, abri os olhos e vi a copa das árvores oscilando contra o céu cinzento, exatamente como estavam antes. O ar frio da noite tocou meu rosto. Sentei-me bruscamente, as mãos tateando o peito, o pescoço, o rosto, esperando sentir a água escorrendo, esperando o frio da evaporação, a roupa pesada colada à pele, mas eu estava seco, completamente seco. Toquei minha camisa, o tecido estava quente, intocado pela umidade. Passei a mão no cabelo, seco. Olhei para minhas meias, secas. Era fisicamente impossível. Eu havia entrado. Eu havia sentido a água subir até cobrir minha cabeça. Eu havia me dissolvido naquele abismo morno. A memória tátil da água envolvendo meus pulmões era mais real do que o chão de terra sob minhas unhas agora. Olhei para o lago. Ele estava lá, imóvel, liso,
Uma placa de vidro negro. Não havia figura de água. Não havia bioluminescência. Não havia vozes sussurrando promessas de alívio. Apenas um lago comum, escuro e silencioso, refletindo o nada. Meu coração batia no peito. Tum, tum. Mas o ritmo era diferente. Era um batimento mecânico, funcional. Apenas uma bomba hidráulica empurrando sangue para oxigenar tecidos. Não havia a vibração da ansiedade. Não havia o aperto da angústia. Levantei-me. O movimento foi leve. Leve demais. Algo em mim estava longe, muito longe. Como se eu estivesse operando meu corpo por controle remoto, de uma distância segura, de dentro de uma sala à prova de som. Eu sentia o chão, sentia o vento, mas não me importava com eles. A conexão emocional com a realidade havia sido cortada. Olhei para o lado. Meus sapatos ainda estavam lá, alinhados na margem, exatamente onde eu os deixara. Caminhei até eles. Meus pés descalços não sentiam o incômodo das pedras ou gravetos. Sentei-me novamente para calçá-los. O ato de dar o laço no cadarço, algo que sempre fiz automaticamente, agora parecia uma ação estranha, como se eu estivesse vestindo um corpo que não conhecia bem. Levantei-me, dei as costas para o lago de Aculho. Não senti vontade de olhar para trás. Não senti medo de que algo surgisse da água para me puxar. Não senti gratidão. Não senti saudade. Caminhei pela trilha de volta. A floresta parecia apenas madeira e folhas. O mistério havia desaparecido. Porque o mistério exige alguém que sinta curiosidade ou temor. E eu não tinha mais espaço para isso. Suspirei. O ar entrou e saiu, e senti, não alívio. O alívio pressupõe que algo ruim parou de acontecer, gerando um contraste positivo. O que eu senti foi ausência. Um vasto, branco e silencioso campo de neve dentro da minha cabeça. Onde antes havia ruído, preocupação, vergonha, medo do amanhã, agora havia espaço. Um espaço oco, limpo, esterilizado. Cheguei ao meu carro, estacionei na beira da estrada de terra. Dirigi para casa. Naquela noite, deitei na minha cama. Não revirei nos lençóis pensando nos erros do dia. Não fiquei encarando o teto, montando cenários catastróficos para o futuro. Não senti a solidão apertar o peito. Fechei os olhos e dormi. Dormi sem sonhos. Foi um sono preto, compacto, sem imagens, sem narrativas distorcidas, sem visitas do subconsciente. Foi perfeito. Foi a morte temporária que eu tanto desejava. O lago cumpriu a promessa. Ele levou o peso. Ele deixou o silêncio. Acordei na manhã seguinte revigorado. Meu corpo estava descansado como nunca estivera em 30 anos. Levantei, tomei café, fui trabalhar. Os dias passaram. As semanas passaram. Eu era eficiente. Eu era calmo. Nada me tirava do sério. Insultos no trânsito, indiferença. Problemas no trabalho, apenas variáveis lógicas a serem resolvidas. A tristeza de um dia chuvoso, apenas água caindo do céu. Meus amigos diziam que eu tinha mudado. Você está tão zen, diziam, tão equilibrado. Mas aos poucos, comecei a perceber as falhas na arquitetura desse novo eu. Certo dia, encontrei uma fotografia antiga numa gaveta. Era eu, mais jovem, abraçado a alguém, uma mulher. Ela sorria para a câmera, e eu olhava para ela com uma adoração óbvia. Tentei lembrar o nome dela. Nada. Tentei lembrar o que eu sentia naquele momento. Tentei evocar o calor do abraço, o cheiro do perfume dela, o motivo do sorriso. Nada. Apenas dados visuais. Eu vi uma mulher e um homem. Sabia que o homem era eu porque reconhecia os traços faciais, mas não me reconhecia por dentro. Aquela foto não evocava nada. Era como olhar para estranhos numa revista. O pânico deveria ter surgido nesse momento. Eu deveria ter ficado aterrorizado por não lembrar de um amor passado, mas o lago levou o pânico também. Então apenas guardei a foto e fechei a gaveta. Com o tempo, percebi que a erosão era mais profunda. Eu tentava lembrar da minha infância. Lembrava dos fatos. Nasci na cidade X e estudei na escola Y. Mas não lembrava da sensação de ser criança. Não lembrava do medo do escuro, da alegria de ganhar um presente, do gosto do bolo da minha avó. Eu tinha a biografia, mas não tinha a vida. Eu era um livro de história escrito por alguém que não esteve lá. O lago não levou apenas a dor. Ele não sabia filtrar. Para levar a vergonha, ele levou a memória do erro e do aprendizado. Para levar a saudade, ele levou o amor que causava a saudade. Para levar o medo, ele levou o instinto de preservação e a paixão pela vida. Eu me tornei funcional, perfeito e completamente oco. Hoje, quando olho no espelho, vejo um rosto saudável, sem as marcas de expressão que a preocupação causava. Vejo olhos claros, sem olheiras. Mas não sei quem está me olhando de volta. Não consigo lembrar de quem eu fui antes daquela noite. A pessoa que caminhou até o lago, a pessoa que sofria, que chorava, que sentia o peso do mundo, ela morreu afogada. Ela ficou lá,
dissolvida na água morna. O que saiu da água, o que voltou seco para a margem, foi apenas um resíduo, um eco. Eu tenho o silêncio que pedi, tenho a paz absoluta. Nunca mais sofri, nunca mais chorei. Mas às vezes quando a casa está muito quieta e eu tô sentado na poltrona olhando para a parede branca, eu tento desesperadamente sentir alguma coisa, qualquer coisa. Uma pontada de tristeza, um flash de raiva. E não consigo. O lago levou tudo. E talvez, ao olhar para minhas mãos que não tremem mais, e para minha vida que flui sem atrito e sem cor, talvez esse seja o verdadeiro preço. Não a morte do corpo, mas a morte daquele que habita o corpo. E agora, eu sou apenas o lugar onde o silêncio mora. O lago ficou para trás como ficam os lugares que prometem mais do que entregam, ou entregam mais do que podemos sustentar sem perder a própria forma. A água morna e a ausência de reflexo tornaram-se apenas uma memória térmica, desbotando enquanto os quilômetros de asfalto passavam sob os pneus. E quando tudo parece finalmente em silêncio, quando a estrada está vazia e o corpo começa a afundar no banco do carro como se fosse parte dele, fundindo-se ao estofamento, a última história se aproxima devagar. Não como um som, não como um sussurro nos ouvidos ou uma vibração no peito, mas como aquela sensação estranha, elétrica e primitiva, de não estar totalmente sozinho no quarto escuro, mesmo quando você trancou a porta. É a sensação de ser observado por uma arquitetura. O Hospital de Pedra Baixa não aparecia em nenhuma lista oficial de funcionamento. Não constava nos guias de saúde do estado, não tinha convênios, não tinha site na internet, não havia ambulâncias estacionadas na entrada. Ainda assim, todas as noites, sem falha, uma única luz permanecia acesa em uma das janelas do último andar. Uma luz amarela, icterícia, que furava a neblina noturna como um farol para náufragos terrestres. Quem morava perto, nas poucas casas rurais espalhadas pelos morros vizinhos, acostumou-se a fingir que não via. Criaram uma cegueira seletiva, uma barreira mental para ignorar aquela vigília constante. Quem passava pela estrada tardia, viajantes perdidos ou caminhoneiros exaustos, diminuía a velocidade sem perceber. O pé levantava do acelerador não por curiosidade turística, mas por um cansaço súbito, uma gravidade que parecia emanar do concreto daquele prédio. Eu estacionei em frente ao portão enferrujado sem me lembrar exatamente por quê. Não houve uma decisão consciente de girar o volante. Foi como se o carro tivesse sido puxado por um trilho invisível. Desliguei o motor. O silêncio caiu sobre o carro como um manto pesado. O prédio era alto demais para aquela região de colinas baixas. Era um monólito de concreto manchado pela chuva ácida e pelo tempo, com janelas estreitas e verticais que pareciam olhos cerrados, pálpebras de pedra segurando décadas de silêncio e segredos cirúrgicos. O nome, quase apagado pela erosão, ainda podia ser lido em letras de metal oxidado acima da entrada principal, Pedra Baixa. Saí do carro. O ar ali era diferente. Frio, mas não natural. Era um frio climatizado, estéril. Empurrei o portão de ferro. Esperei o rangido. Esperei o protesto do metal corroído. Mas ele não rangeu. Girou nas dobradiças com uma maciez oleosa, silenciosa, como se tivesse sido lubrificado naquela mesma manhã. Atravessar o pátio de entrada foi como andar dentro de um lugar que já tinha sido abandonado muitas vezes, por muitas pessoas, mas que nunca deixara de funcionar. O jardim estava morto, a grama seca e cinza, mas não havia mato alto. As calçadas estavam rachadas, mas varridas. Nenhuma poeira parecia recente. Nenhum papel de bala, nenhuma lata de refrigerante, nenhum sinal de partida apressada. Era uma ausência organizada, uma disciplina no vácuo. Era como se o hospital tivesse decidido parar de existir com calma, mantendo a dignidade do abandono. Cheguei à porta principal. Vidro temperado, escuro. Estava destrancado. Entrei. O cheiro me atingiu primeiro. Não era cheiro de podridão. O cheiro de produto de limpeza antigo, amônia, pinho sintético e éter, ainda persistia, impregnado nas paredes, misturado com algo metálico que lembrava ferrugem, moedas velhas e chuva seca. Era o cheiro da espera. Os corredores eram longos, cobertos por um linóleo verde-água que se descolava nos cantos. Eram estreitos demais, opressores. As luzes de emergência no teto piscavam em ritmo irregular, bzz, bzz, como se o prédio respirasse falhando, sofrendo de uma arritmia elétrica, tentando continuar vivo por pura teimosia arquitetônica. Não havia balcão de recepção, não havia cadeiras de espera, apenas o corredor levando a caixa de escadas. Subi. Não me lembro de escolher subir. Não houve o pensamento vou para o último andar. Meus pés apenas concordaram com a inclinação do prédio. Meus músculos obedeceram a uma ordem silenciosa. Cada degrau parecia exigir um esforço monumental, como se a gravidade ali fosse dobrada, mas eu não conseguia parar. Eu era arrastado para cima. Primeiro andar, portas fechadas, escuridão. Segundo andar, macas enferrujadas nos corredores, sombras alongadas. Terceiro andar, o som de goteiras distantes. No último andar, o ar mudou. Ficou mais denso, mais quente. No fim do corredor, vi a porta aberta. A única porta aberta em todo o prédio. Dela,
Saía a luz amarela que eu vira da estrada. Caminhei até lá. O som dos meus passos era abafado pelo piso, como se eu estivesse calçando pantufas de chumbo. Parei no batente. Um quarto iluminado. Não parecia um quarto abandonado. As paredes eram limpas, pintadas de um creme suave. No centro havia uma cama hospitalar de metal cromado, com colchão alto, lençóis brancos impecavelmente arrumados, esticados com rigor militar. O travesseiro parecia nuvem sólida. Ao lado da cama, uma cadeira de visita, estofada em vinil azul. E junto à parede, um suporte de soro de metal, vazio. O tubo plástico transparente pendia dele, conectado a uma bolsa também transparente, sem líquido algum, balançando levemente numa brisa que não existia. Entrei, sentei-me na cadeira. O vinil rangeu baixo sob meu peso. O silêncio naquele quarto não era a mera ausência de ondas sonoras. Era uma substância. Era a presença de algo que escutava. As paredes pareciam tímpanos gigantes. O teto parecia uma membrana atenta. Fiquei ali, olhando para a cama vazia, sentindo o cansaço dos anos cair sobre meus ombros como uma capa de ferro. Foi quando percebi que havia alguém ali comigo. Não vi ninguém. Não havia fantasmas nos cantos, nem enfermeiras translúcidas. Mas havia uma intenção. Havia uma consciência ocupando o espaço cúbico do quarto. Você demorou, disse uma voz. A voz não tinha lugar. Não vinha da esquerda nem da direita. Vinha de dentro da minha própria audição, ou talvez emanasse do colchão, do suporte de soro, da lâmpada. Era uma voz neutra, nem masculina, nem feminina. Apenas clínica e estranhamente familiar. Olhei ao redor, sem medo. O medo exige energia, e eu não tinha mais nenhuma. Eu não sabia que estava vindo. Respondi, minha voz soando rouca. A voz incorpórea pareceu sorrir. Senti a mudança na pressão do ar que aquele sorriso invisível causou. Ninguém sabe. Ninguém planeja a visita à Pedra Baixa. Vocês apenas chegam, quando o combustível acaba. A luz piscou uma vez, longamente, mergulhando o quarto na penumbra por 2 segundos antes de voltar. Você está cansado, continuou a voz. Não era uma pergunta, era um diagnóstico, não do corpo. O corpo se recupera com comida e sono. Você está cansado da estrutura, da alma, do esforço contínuo de manter a coesão. Suspirei fundo. O ar do quarto tinha gosto de remédio amargo. Não tentei negar. Mentir ali parecia impossível, como tentar esconder um osso quebrado num raio-x. Eu só queria dormir, mas o confessei, olhando para os lençóis brancos. Mas dormir sem a obrigação de acordar. Dormir sem voltar para o mesmo lugar. A cadeira ao lado da cama, não a que eu estava sentado, mas uma segunda cadeira que eu não notara antes, no canto escuro, moveu-se sozinha. Arrastou-se alguns centímetros no chão. Como se alguém tivesse acabado de sentar ali para me observar melhor. E isso também é uma forma de partir? Disse a voz. Talvez a mais honesta de todas. Olhei para a cama novamente. Ela parecia confortável demais. Confortável de um jeito obsceno, limpa demais. Prometia um abraço que dissolveria os ossos. As pessoas vêm aqui toda noite, murmurou a voz, agora soando mais perto do meu ouvido esquerdo. Algumas vêm em pensamento, quando estão olhando para o teto às 3 da manhã. Outras vêm em sonho, vagando por estes corredores. Poucos, muito poucos, vêm com o corpo como você. Esses são os casos críticos. E o que acontece com elas? Perguntei. Elas deixam aqui o que já não conseguem mais carregar. Nós somos um centro de triagem de bagagem existencial. A cama parecia crescer, ocupando mais espaço visual, tornando-se o centro do universo. E o que fica? Perguntei, sentindo minhas pálpebras pesarem toneladas. Apenas o que é leve o suficiente para seguir vivendo. Ou, às vezes, nada. Fechei os olhos por um instante. Meus braços pareciam feitos de chumbo derretido. Minhas costas doíam com uma dor que não era muscular, não era vertebral. Era a dor de carregar uma história que já tinha ficado comprida demais, complexa demais. Se eu deitar, sussurrei, a tentação dançando na minha língua. Você vai descansar como nunca antes, respondeu a voz, suave, sedutora, maternal. Vai ser um sono sem sonhos, sem tempo, sem identidade. Mas preciso avisar, este é um hospital de subtração. Algo em você ficará aqui para sempre. O quê? A vontade. Abri os olhos de súbito. A palavra cortou a névoa do cansaço. A vontade de quê? De tentar mais uma vez. A teimosia irracional que faz você levantar da cama todos os dias. A esperança estúpida de que o amanhã seja melhor. É isso que pesa, meu caro. É a esperança que cansa o homem. Se você deitar nessa cama, nós removeremos isso. Você sairá daqui leve. Mas jamais tentará nada novo novamente. O quarto respirava. As paredes contraíam e expandiam imperceptivelmente. Este lugar não mata, disse a voz, lendo meu medo. A morte é o fim da função biológica. Nós mantemos a função. Este lugar cura, retirando o excesso. A esperança é um tumor quando não se realiza. Nós a extirpamos. Olhei para o suporte de soro vazio. Entendi agora. Ele não servia para injetar remédio. Servia para coletar. E quem fica aqui? Perguntei, apontando para a cama. A
apenas o que ninguém quer mais sentir: a dor, a frustração, a angústia. Elas ficam presas nos lençóis, impregnadas nos colchões, absorvidas pelas paredes de pedra baixa. Aproximei-me da cama, levantei-me da cadeira como um sonâmbulo. Minha mão tocou o lençol. Estava frio, um frio delicioso, anestésico. Eu queria ficar um pouco, murmurei. Só um pouco, só para parar de sentir o peso. Você pode, disse a voz, agora com um carinho estranho, quase predatório. Mas o procedimento é indolor. Deitei. Não tirei os sapatos. Não tirei o casaco. Apenas me deixei cair sobre o colchão. A cama se moldou ao meu corpo instantaneamente. Não era espuma, era algo vivo que se adaptava à minha anatomia, abraçando cada curva, sustentando cada vértebra cansada. Era como voltar para o útero, como ser segurado por Deus. Respirar ficou fácil. O ar entrava sem esforço, saía sem resistência, lento, suave. Olhei para o teto creme. Ele começou a girar devagar. Imagens começaram a escorrer por dentro de mim. Senti uma pressão suave no peito, como se mãos invisíveis estivessem massageando meu coração, procurando os nódulos de tensão, os caroços de mágoa. Uma por uma, as memórias começaram a se soltar. Dores antigas, a rejeição na escola, a demissão humilhante, o divórcio silencioso, medo sem nome, o medo da pobreza, o medo da solidão, o medo de ser medíocre, desgastes acumulados, as horas no trânsito, as contas a pagar, as discussões inúteis. Mas preciso avisar, este é um hospital de subtração. Algo em você ficará aqui para sempre. O quê? A vontade. Abri os olhos de súbito. A palavra cortou a névoa do cansaço. A vontade de quê? De tentar mais uma vez. A teimosia irracional que faz você levantar da cama todos os dias. A esperança estúpida de que o amanhã seja melhor. É isso que pesa, meu caro. É a esperança que cansa o homem. Se você deitar nessa cama, nós removeremos isso. Você sairá daqui leve. Mas jamais tentará nada novo novamente. O quarto respirava. As paredes contraíam e expandiam imperceptivelmente. Este lugar não mata, disse a voz, lendo meu medo. A morte é o fim da função biológica. Nós mantemos a função. Este lugar cura, retirando o excesso. A esperança é um tumor quando não se realiza. Nós a extirpamos. Olhei para o suporte de soro vazio. Entendi agora. Ele não servia para injetar remédio. Servia para coletar. Menos. E quem fica aqui? Perguntei, apontando para a cama. Apenas o que ninguém quer mais sentir. A dor, a frustração, a angústia. Elas ficam presas nos lençóis, impregnadas nos colchões, absorvidas pelas paredes de pedra baixa. Aproximei-me da cama. Levantei-me da cadeira como um sonâmbulo. Minha mão tocou o lençol. Estava frio. Um frio delicioso, anestésico. Eu queria ficar um pouco, murmurei. Só um pouco. Só para parar de sentir o peso. Você pode, disse a voz, agora com um carinho estranho, quase predatório. Mas o procedimento é indolor. Deitei. Não tirei os sapatos. Não tirei o casaco. Apenas me deixei cair sobre o colchão. A cama se moldou ao meu corpo instantaneamente. Não era espuma, era algo vivo que se adaptava à minha anatomia, abraçando cada curva, sustentando cada vértebra cansada. Era como voltar para o útero, como ser segurado por Deus. Respirar ficou fácil. O ar entrava sem esforço, saía sem resistência, lento, suave. Olhei para o teto creme. Ele começou a girar devagar. Imagens começaram a escorrer por dentro de mim. Senti uma pressão suave no peito, como se mãos invisíveis estivessem massageando meu coração, procurando os nódulos de tensão, os caroços de mágoa. Uma por uma, as memórias começaram a se soltar. Dores antigas, a rejeição na escola, a demissão humilhante, o divórcio silencioso, medo sem nome, o medo da pobreza, o medo da solidão, o medo de ser medíocre, desgastes acumulados, as horas no trânsito, as contas a pagar, as discussões inúteis. Cada movimento parecia arrancar um fio invisível, pegajoso como teia de aranha, de algo que ainda me prendia à cama, conectando minhas veias àquele sistema de drenagem. Senti uma dor aguda no peito, como se estivessem arrancando um esparadrapo colado na alma. Você vai se arrepender, disse a voz, sem raiva, apenas com uma certeza triste. A dor vai voltar em dobro. Eu aguento mentir, ou talvez não. O quarto escureceu quando cheguei à porta. A luz amarela começou a falhar. Você pode voltar? Disse a voz. Nós sempre estaremos abertos. A luz sempre estará acesa para você. Não olhei para trás. Eu sei, respondi. E essa era a pior parte. Saber que a saída fácil existia. Desci as escadas. Meus passos eram trôpegos. Eu segurava no corrimão enferrujado para não cair. Meu coração estava acelerado, bombeando sangue e angústia novamente. A angústia nunca pareceu tão viva. O hospital parecia dormir agora. As luzes de emergência haviam parado de piscar. O corredor estava estático. Cheguei ao térreo. Empurrei a porta principal de vidro. O ar da madrugada me encontrou como um balde de água fria no rosto. Ar puro. Ar sujo de terra e mato. Ar real. Respirei fundo, enchendo os pulmões até doer. A dor era boa. A dor significava que eu ainda queria coisas. O prédio atrás de mim fez um som, um estalo elétrico. Olhei para cima, para o último andar. A única luz amarela apagou.
Nenhuma janela brilhava. O monólito de concreto se fundiu à escuridão da noite. Era apenas um prédio antigo, escuro e sem vida. Uma carcaça vazia. Voltei para o carro sem correr. Meus joelhos tremiam. Entrei e tranquei a porta. O cheiro do meu próprio carro. Café velho e estofamento barato. Parecia o melhor cheiro do mundo. Dirigi sem rumo, apenas para longe dali. O céu começou a clarear no horizonte. Um tom de cinza que virava azul pálido, aos poucos. Como quando alguém decide recomeçar muito devagar, sem garantias. Parei o carro no acostamento de uma estrada qualquer, longe de pedra baixa, longe de lagos sem reflexo, longe de casas que aparecem e somem. Desci, sentei na calçada fria. O dia nascia sem cerimônia. O sol surgia entre as nuvens, indiferente à minha jornada, sem promessa de felicidade, sem milagre de cura, mas nascia. O dia continuava, e eu continuava com ele, carregando todo o meu peso, toda a minha dor, toda a minha esperança idiota e pesada. Fechei os olhos por um instante, sentindo o calor fraco do sol nas pálpebras. E pela primeira vez em muito tempo, dormir não parecia fuga, parecia apenas descanso para acordar de novo. Parecia escolha. Aproximei-me da cama. O metal cromado brilhava sob a luz icterícia, frio e asséptico, um altar moderno dedicado ao sacrifício da memória. Minha mão tocou o lençol. O tecido não tinha a temperatura ambiente. Estava gelado. Um frio que parecia irradiar de dentro do colchão, anestésico e absoluto. Eu queria ficar um pouco, murmurei, a voz saindo pequena naquele cubo de silêncio. Só um pouco. Só para parar de sentir o peso das escolhas. Você pode, disse a voz, agora com um tom de carinho estranho, quase predatório, como uma mãe que sabe que o filho não vai mais sair de casa. O procedimento é indolor. Nós não cortamos. Nós diluímos. Sentei-me na beira do colchão. As molas não rangeram. A cama aceitou meu peso passivamente, sem protesto. Olhei para o suporte de soro vazio. O tubo plástico transparente pendia dele como uma cobra morta, esperando para ser conectada a uma veia que não transportava sangue, mas tempo. Tirei os sapatos, um por um. O som deles batendo no chão de linóleo ecoou como tiros distantes. Deitei. A cama se moldou ao meu corpo instantaneamente. Não era espuma comum, era algo vivo, inteligente, que se adaptava à minha anatomia, abraçando cada curva da minha coluna, sustentando cada vértebra cansada, preenchendo os vãos entre o meu corpo e o mundo. Era como voltar para o útero. Era como ser segurado pela gravidade de um planeta que me queria apenas para ele. Respirar ficou fácil. O ar entrava sem esforço, como se o quarto estivesse respirando por mim, bombeando oxigênio para dentro dos meus pulmões através da pele. O ritmo cardíaco desacelerou. Tum, 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 lento, suave, hipnótico. Imagens começaram a escorrer por dentro de mim. Não eram pensamentos conscientes. Eram substâncias. Senti uma pressão suave no externo, como se mãos invisíveis, feitas de vapor e éter, estivessem massageando meu coração, procurando os nódulos de tensão, os caroços de mágoa calcificada. Deixe ir, sussurrou a voz, vindo de todas as paredes ao mesmo tempo. Não serve mais. Já passou do prazo de validade. Uma por uma, as coisas começaram a sair. Senti a culpa sair primeiro. Ela tinha gosto de ferro na boca e a textura de areia molhada. A culpa por não ter sido o filho que esperavam. A culpa pelas palavras ditas com raiva numa terça-feira qualquer. A culpa por não ter amado o suficiente. Senti essa massa escura fluir do meu peito, subir pela garganta, sem ânsia, apenas fluxo, e dissipar-se no ar do quarto. Depois vieram os medos. O medo da pobreza, que sempre me fez trabalhar dobrado. O medo da solidão, que me fez aceitar companhias medíocres. O medo da morte, que me impedia de viver. Eles saíram como fumaça cinza, espirais que giravam no teto e desapareciam no duto de ventilação. Está vendo? Disse a voz. Quanto espaço sobra quando tiramos a mobília quebrada? O alívio era indescritível. Era químico. Era divino. Eu me sentia flutuando, a densidade do meu corpo diminuindo a cada segundo. Eu estava me tornando bidimensional, uma mancha de paz no lençol branco. Senti uma lágrima escapar pelo canto do olho e correr fria em direção à orelha. Não era uma lágrima de tristeza, era uma lágrima de purgação. Está quase, disse a voz, e o tom agora era de uma satisfação cirúrgica. O quê? Perguntei, minha voz pastosa, dissolvida na atmosfera estéril. O descanso final, o ponto de estabilidade, o momento em que a vontade é desligada. Meu corpo afundava. O teto creme parecia descer, tornando-se um céu infinito e neutro. Você vai acordar, prometeu a voz. O sol vai nascer, o alarme vai tocar. Você vai levantar, escovar os dentes e ir pro trabalho. Diferente? Consegui sussurrar. Houve uma pausa longa. O quarto prendeu a respiração. A luz amarela parou de zumbir. Mais leve, respondeu a voz. Perfeitamente adaptado. Você não vai mais sentir os picos, nem os vales. Será uma linha reta. Uma planície emocional sem fim. Você será eficiente, será calmo, será durável. E se eu não quiser acordar? A cadeira no canto estalou alto. Crack. Um som de osso seco quebrando no silêncio.
Então você ficará... A voz ficou grave, profunda como as fundações de concreto do prédio. Como ficam os lugares esquecidos. Você se tornará parte da estrutura de pedra baixa. Mais um leito ocupado no andar do silêncio. Você será o filtro, a esponja que absorve a dor dos outros que virão. A palavra pesou sobre o meu peito, que agora estava quase vazio. Esquecidos, não mortos. A morte tem rituais, tem enterro, tem nome em pedra. O esquecimento é um apagamento em vida. É estar lá, mas não ser visto. É ser um fantasma preso na carne. Senti medo, mas não era um medo paralisante. Era um medo vital, um medo quente. O medo de perder a minha humanidade, que reside justamente na capacidade de sofrer, de desejar, de errar e de sentir o peso das consequências. A dor era minha. Aquelas cicatrizes eram o mapa de quem eu era. Se as tirassem, o que sobraria? Um contorno? Um rascunho? À vontade, murmurei, lembrando do aviso anterior. Você disse que a vontade fica. A vontade é a infecção, respondeu a voz, impaciente. É a febre que faz você buscar o que não tem. Nós vamos curá-lo disso. O tubo do soro parecia brilhar agora, pulsando com uma luz fraca, pronto para sugar a última gota da minha teimosia. Senti uma sucção no centro do peito. Algo essencial estava sendo puxado. A esperança. A esperança estúpida, irracional e dolorosa de que amanhã pode ser diferente. Não, sussurrei. Diz a voz. Já começou. Não lute. É apenas um pequeno corte no ego. Reuni toda a força que restava. Não a força dos músculos, que estavam relaxados e inúteis, mas a força da raiva. A raiva de ser apagado. Levantei a mão. Ela pesava 1 tonelada. Agarrei a lateral da cama de metal. O frio do cromo mordeu minha palma. Eu disse não. Gritei. E minha voz quebrou o feitiço do silêncio. Levantei-me com esforço. Foi como levantar do fundo do mar, vestindo uma armadura de chumbo, lutando contra a pressão de 1000 atmosferas. O colchão tentou me segurar, a aderência pegajosa do conforto excessivo transformando-se em garras de veludo. Você está cometendo um erro, disse a voz, sem raiva, apenas com uma certeza triste e clínica. A dor vai voltar, e vai voltar mais forte. Porque agora você sabe como é viver sem ela. O contraste vai destruí-lo. Eu aguento mentir. Ou talvez fosse a primeira verdade da noite. Coloquei um pé no chão. O choque térmico ajudou a despertar os nervos. Dei um passo. Depois outro. Cada movimento parecia arrancar um fio invisível, pegajoso como teia de aranha, que conectava minhas veias àquele sistema de drenagem espiritual. Senti uma dor aguda no peito, como se estivessem arrancando um curativo costurado na alma. As memórias voltaram correndo, a culpa, o medo, a saudade. Elas bateram em mim como uma onda de ressaca. Dobrei os joelhos, quase caindo, mas me mantive de pé. O quarto escureceu quando cheguei à porta. A luz amarela começou a falhar, piscando freneticamente. Bist, você pode voltar, disse a voz, ecoando pelo corredor agora. Nós sempre estaremos abertos. A luz sempre estará acesa para você. Pedra baixa nunca fecha. Não olhei para trás. Sabia que, se olhasse, veria a cama perfeita, o abraço final. Eu sei, respondi para a escuridão. Eu sei, desci as escadas. Meus passos eram trôpegos violentos. Eu segurava no corrimão enferrujado, sujando as mãos de óxido, sentindo a textura áspera da realidade. Meu coração estava acelerado, bombeando sangue e angústia novamente. A angústia nunca pareceu tão viva, tão vibrante. O hospital parecia dormir agora. As luzes de emergência haviam parado de piscar. O prédio estava estático, um gigante de pedra segurando a respiração. Cheguei ao térreo. O cheiro de éter e ferrugem ficou para trás. Empurrei a porta principal de vidro. O ar da madrugada me encontrou como um soco. Frio, úmido, cheirando a mato e terra molhada. Ar real, ar sujo, ar de vida. Respirei fundo, enchendo os pulmões até doer as costelas. A dor era boa. A dor significava que eu ainda tinha espaço para expandir. O prédio atrás de mim fez um som, um estalo elétrico seco, como um disjuntor desarmando. Olhei para cima, para o último andar, protegendo os olhos de um brilho que não existia mais. A única luz amarela apagou. A janela tornou-se apenas mais um retângulo negro na fachada de concreto. O monólito se fundiu à escuridão da noite sem lua. Era apenas um prédio antigo, escuro, sem vida aparente. Uma carcaça vazia na beira da estrada. Voltei para o carro sem correr. Meus joelhos tremiam, a adrenalina baixando e deixando um rastro de fraqueza. Entrei. O cheiro do meu próprio carro, café velho no porta-copos, poeira nos bancos, estofamento barato, parecia o perfume mais complexo e maravilhoso do mundo. Era o cheiro da minha bagunça, da minha vida imperfeita. Girei a chave. O motor tossiu e pegou. Dirigi. Sem destino certo, apenas para longe dali. As árvores passavam como vultos rápidos nos faróis.
O céu começou a clarear no horizonte. Um fio de roxo que virava cinza, que virava um azul pálido e doente, aos poucos. Como quando alguém decide recomeçar muito devagar, sem garantias de sucesso, apenas com a teimosia de continuar. Parei o carro no acostamento, quilômetros depois, onde a estrada cortava um vale aberto. Desci. Sentei na calçada fria, o orvalho da manhã molhando minha calça. O dia nascia sem cerimônia. O sol surgia entre as nuvens, indiferente à minha jornada, indiferente ao hospital, indiferente aos meus medos, sem promessa de felicidade eterna, sem milagre de cura instantânea, sem a leveza anestesiada do esquecimento. Mas nascia. O mundo girava, e eu girava com ele, carregando todo o meu peso, toda a minha dor, toda a minha coleção de erros e cicatrizes. Elas pesavam muito, mas eram minhas. Fechei os olhos por um instante, sentindo o calor fraco do sol nas pálpebras, combatendo o frio que eu trouxera do quarto. E pela primeira vez em muito tempo, dormir não parecia fuga, não parecia uma pequena morte. Parecia apenas descanso, necessário, finito e humano. Parecia escolha. Se você chegou até aqui, já não é mais o mesmo que começou esta noite. Algo em você desacelerou, mesmo que você não saiba explicar. E está tudo bem. O selo noturno agora está em você, selando seus sonhos, protegendo suas horas mais silenciosas. Que o seu sono seja profundo, que sua mente descanse sem pressa e que você acorde amanhã, mais leve do que foi dormir. E se em algum momento você sentir que precisa voltar, eu estarei aqui sempre que a noite chamar. Boa noite, viajante do escuro.